Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Neste episódio voltamos aos temas normais, isto é, saímos do coronavírus, para falar sobre substâncias psicadélicas com Pedro Teixeira, que é professor catedrático de Nutrição, Exercício e Saúde na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Nos últimos anos, o convidado juntou o interesse de sempre por formas de melhorar a nossa saúde mental e física às experiências transformadoras que ele próprio teve com substâncias psicadélicas, o que o levou a envolver-se em várias iniciativas na área, desde a escrita de artigos à participação em iniciativas de divulgação científica para o público em geral sobre o potencial destas substâncias. Potencial esse que ainda é pouco divulgado, mas que também está ainda longe de ser completamente compreendido. E de facto foi nos últimos 10, 20 anos que ressurgiu o interesse científico pelo potencial dos psicadélicos em vários campos da ciência. Neste curto espaço de tempo, em termos científicos, a investigação tem vindo a revelar um enorme potencial destas substâncias, não só para ajudar a compreender o funcionamento da mente humana, começando pelo eterno mistério do que é a consciência humana, mas também em aplicações com um impacto mais direto, como por exemplo no tratamento de uma série de doenças psiquiátricas, como a adição, a ansiedade ou mesmo a depressão. A par deste crescente interesse de neurocientistas e psicólogos, que está em franco crescimento, vive-se hoje também um entusiasmo cada vez maior por parte de um público mais vasto que é cativado por estas substâncias pelo seu potencial de autodescoberta. O ponto de viragem neste processo foi o livro How to Change Your Mind, Como Mudar a Sua Mente, que o jornalista e professor universitário Michael Pollan lançou recentemente, em 2018, e que conta a história do uso e da investigação destas substâncias e, mais recentemente, da sua redescoberta pela investigação científica. A história dos psicadélicos é, aliás, fascinante em si mesma. Tal como falamos no início da conversa, já no passado a investigação nesta área tinha revelado sinais muito promissores, ao ponto de ter chegado a haver quem afirmasse que a descoberta do potencial dos psicadélicos para compreender a mente humana era comparável à revolução que significou para a biologia a invenção do microscópio ou para a astronomia a invenção do telescópio. No entanto, o uso indiscriminado dos psicadélicos durante a chamada contracultura dos anos 60 e, sobretudo, uma campanha deliberada movida pelo governo americano da época conduziram à ilegalização destas substâncias em muitos países e, por conseguinte, à interrupção da investigação científica que só foi retomada no início deste século. Na verdade, hoje sabe-se que os psicadélicos são, em geral, seguros do ponto de vista farmacológico, embora existam riscos psicológicos quando o contexto de utilização não é o adequado. Por exemplo, uma trip mal enquadrada pode prejudicar a saúde mental da pessoa e há ainda casos, embora sejam extremamente raros, de pessoas que num estado alterado de consciência e sem terem ninguém por perto tiveram acidentes. Durante a nossa conversa falámos sobre isto e muito mais. Explorámos, por exemplo, em mais detalhe o modo como os psicadélicos atuam na fisiologia e funcionamento do nosso cérebro. Falámos de como é a experiência pessoal de alguém que toma psicadélicos e foi muito interessante ouvir o convidado relatar as suas próprias experiências de viva voz. Falámos também de um aspecto particularmente curioso, que é o facto de muitas pessoas que tomam psicadélicos terem experiências transcendentes ou espirituais e sobre o que isso pode ou não significar. E finalmente discutimos a comparação entre este e outros métodos que também permitem formas alteradas de consciência, tais como, por exemplo, a meditação. E falámos ainda do potencial da chamada microdosagem. E pronto, deixo-vos com o Pedro Teixeira e este tema fascinante. Estou aqui com o Pedro Teixeira. Pedro, bem-vindo ao podcast. Bom dia, olá. Olha, vou começar por te perguntar, que acho que é o ponto óbvio de começo, tendo em conta que muita gente não saberá do que é que estamos a falar. O que é que são exatamente substâncias psicadélicas? E se me conseguires fazer também um bocado uma taxonomia, ou seja, um mapa das várias substâncias que existem, isso era ótimo, porque depois provavelmente na conversa havemos de voltar aí. Sim, faço com todo o gosto. Deixa-me só fazer um pequenino disclaimer inicial, até porque vamos entrar em alguns assuntos técnicos e eu acho que é útil dizer que eu não sou um especialista nem em drogas, nem em neurociência, nem em farmacologia, nem tampouco em psicologia e terapia e, portanto, sou um académico e, nesse sentido, tenho algum interesse técnico pelos assuntos, mas pronto, estou aqui como um curioso, digamos, um bocadinho mais bem informado, mas vou tentar. As substâncias psicadélicas fazem parte de substâncias ou drogas psicoativas, não é, que atuam no nosso cérebro. Portanto, nesse grupo estariam todas as drogas que nós conhecemos, não é, cocaínas, heroínas, enfim, cannabis e muitas outras. Estas têm algo que as distingue, ou que, embora não seja assim um assunto completamente preto e branco, mas o que as distingue é atuarem num sistema particular de serotonina, ou no sistema da serotonina, e através de um receptor particular de serotonina. Esse efeito dá-lhes, digamos,
um conjunto de características particulares, que depois vamos falar com certeza a seguir, que é diferente de muitas outras drogas ou de todas as outras drogas. E, portanto, em termos técnicos, os psicodélicos são substâncias psicoativas que atuam no sistema de serotonina de uma forma muito particular, num receptor, a serotonina tem imensos receptores. Serotonina, que é um neurotransmissor do cérebro e que tem uma série de funções, no fundo, de canalizar sinais do nosso cérebro. É um dos nossos sistemas... E pelo corpo, aliás. Também. Exatamente. É um dos nossos sistemas mais antigos, está connosco quase desde a origem da espécie e por isso tem uma ação muito complexa e muito pervasiva também. Atua, de facto, em muitos sistemas do nosso corpo e no nosso cérebro, e no nosso funcionamento, no nosso comportamento, tem um papel importantíssimo que ainda não é completamente compreendido. E, portanto, estas substâncias, ao atuarem nesse sistema, têm também um conjunto de efeitos que são poderosos, são complexos, que estão a ser estudados também, mas alguns já os vamos conhecendo e explicam porque é que estamos hoje aqui a falar destas drogas. Se calhar posso dizer quais são. Normalmente designam-se como psicodélicos clássicos, são aqueles que têm esta função mais clara. O LSD, a psilocibina, que está nos cogumelos mágicos e também nas trufas mágicas, o DMT, que é um composto que está na bebida ayahuasca, e o quarto é um que não se fala tanto, que é a mescalina, mas curiosamente até foi o primeiro a ser promovido e divulgado assim para as massas. E portanto estes 4 têm esta função clássica que eu descrevi antes e são considerados os psicodélicos clássicos. Depois temos algumas outras substâncias. As mais faladas hoje em dia são a ketamina, que é um anestésico, e o MDMA, que é o ecstasy, no fundo é o nome químico do ecstasy, se for puro, tem funções comparáveis às dos psicodélicos, influenciam também o nosso sistema de serotonina, mas não exatamente da mesma maneira. E é engraçado porque nós temos aqui origens diferentes, quer dizer, todas elas são isoláveis quimicamente, mas pelo menos em termos do consumo eles têm aqui 2 origens diferentes, não é? Porque há aqui parte deles que foram descobertos mais ou menos em laboratório, o LSD é o caso mais conspícuo disso, e outros existiam mais ou menos na natureza, e eu acho que até é um caso estranho, não é? Porque aquilo vinha dos índios que misturavam a raiz de uma planta qualquer com outra coisa de outra, que nem sequer crescia no mesmo sítio, não é? Portanto é um bocadinho até bizarro como é que eles descobriram, mas isto para dizer que uns surgiam na natureza enquanto outros foram descobertos em laboratório, não é? Sim, a origem destas substâncias é um livro em si mesmo, porque são histórias interessantíssimas e, como tu dizes, as origens são diversas. Eu gosto de pensar, antes de mais, que isto tudo vem tudo das plantas. Mesmo o LSD foi descoberto como enfim, o químico Albert Hofmann, que estava a investigar um fungo de um cereal. E, portanto, a partir daí, depois há derivações, há manipulações químicas que resultam em moléculas um bocadinho diferentes. Mas isto ajuda, depois se calhar a gente volta a este tema mais tarde, porque esta divisão entre químicos e substâncias naturais, para mim, tem pouca relevância, claro, tem pouca utilidade. Mas ainda é muito, enfim, somente neste meio dos psicodélicos ainda é muito, às vezes, difícil de ultrapassar. Mas sim, dos mais antigos, nós temos evidência muito antiga da utilização, quer de snuffs, portanto, de pós que eram inspirados, que eram ingeridos, parecidos com ayahuasca, ou com DMT mesmo isolado, ou derivado de uma planta. Temos até o caso mais bizarro de um veneno de um sapo que também contém uma espécie de DMT, o 5-MeO, 5-MeO-DMT, que também ninguém consegue perceber como é que alguém alguma vez testou um veneno de um sapo, entre milhares de sapos, e verificou que aquele composto tinha potencial psicoativo. E depois, de facto, temos a história mais moderna, no século XX, em que estes compostos começaram a ser isolados, sintetizados, isolados, e aí começou com a mescalina primeiro, que foi promovida pelo Aldous Huxley, como sabemos, e as suas experiências, que estão relatadas no livro As Portas da Percepção. E depois, mais tarde, a psilocibina e o LSD. Não por esta ordem, a ordem é inversa. É laboratório, sim. Exatamente. Então, explica-me mais ou menos a história destas substâncias, sobretudo na sociedade contemporânea, não é? Ou seja, as que era possível recolher da natureza já eram usadas desde tempos mais ou menos imemoriais e, de certa forma, quase impossível sabê-lo, mas no século XX elas entram no Ocidente de forma a se tornarem muito utilizadas a certo ponto e depois entram mais ou menos em desgraça. Eu acho que era importante ter esse background para depois falarmos mais especificamente dos efeitos e deste ressurgimento agora nos últimos anos. Bom, novamente, o livro do Michael Pollan relata todo este processo em detalhe delicioso, porque há muitos personagens, há muitas derivações, enfim, a história deambula, sobretudo nos Estados Unidos, mas começou até em parte na Europa e na Suíça. Mas vamos tentar sintetizar. Estes compostos começaram, de facto, a ser sintetizados no início até do século passado. Depois, mais nos anos 30, anos 40, com a produção do LSD e da psilocibina, eles começaram a ser usados com finalidades terapêuticas
primeiro na Suíça e depois por todo o mundo, porque a Sandoz exportava estes compostos gratuitamente para laboratórios que quisessem usá-los por todo o mundo. E o objetivo era testar a mente humana, essencialmente. Havia objetivos diferentes. Primeiro havia uma perspectiva mais ligada à psicose, a replicar a psicose, e depois mais tarde começou-se a perceber, através de algumas experiências, que de facto o poder de compreender a mente através destas experiências era enorme e, sobretudo, com finalidade terapêutica. Portanto, nos Estados Unidos começaram-se a desenvolver estudos científicos, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa também, mas os Estados Unidos, pela sua dimensão, teve aqui um papel importante. A Sandoz enviava quantidades substanciais de LSD, em particular, para laboratórios nos Estados Unidos, que testavam em doentes, em psicoterapia, em doentes com adições, com dependências, etc. Depois, no próprio Estados Unidos, começou a haver uma linha de desenvolvimento própria de alguns destes compostos e outros derivados, que, no fundo, criaram uma área científica normal, sobretudo na terapia e na psicologia clínica. E a coisa funcionava normalmente, quer dizer, os resultados eram promissores, havia clínicos que usavam já nas suas clínicas, digamos assim, com clientes com utentes normais, e havia também muitos grupos de investigação que investigavam estes assuntos, estes temas. E, de facto, havia muita promessa, havia uma expectativa muito grande, porque o poder transformador, o poder terapêutico destas substâncias começava a ficar claro, e não havia nenhum estigma associado, quer dizer, eram drogas como outras quaisquer, como hoje nós testamos para muitas outras condições. Portanto, tudo normal. Claro que naquele momento estas distinções não eram tão claras, enfim, os clínicos, os psicólogos usavam sem grande... Enfim, de uma forma mais despreocupada do que hoje aconteceria, não é? Se aparecesse um fármaco novo, provavelmente hoje não tínhamos psicólogos a usá-los assim calmamente, com os seus casais, Exato. com os seus grupos, porque hoje as coisas estão mais reguladas. Naquele tempo não era assim, para o melhor e para o pior. Mas de facto o potencial era muito grande. Nessa altura o que acontece é que este potencial acaba por sair do laboratório, acaba por sair das unidades de investigação, das faculdades, e começa a ser usado também pela população, difundido por um conjunto de pessoas que entenderam que havia aqui, digamos, uma agenda social interessante. Portanto, nomeadamente o LSD, neste caso estamos sobretudo a falar do LSD, ele começa a ser utilizado pelas elites culturais na altura, por músicos, por poetas, por pessoas que influenciavam os jovens numa altura em que não havia muitas outras maneiras de influenciar a não ser estes meios que eu acabei de dizer, né? Sobretudo a música e a poesia e a escrita. E os efeitos destas substâncias eram de tal maneira que começaram a influenciar a cultura de uma forma marcante. Há quem diga que o peso que o LSD e os psicodélicos tiveram na cultura moderna popular recente é notório e perdura até hoje. Na música, na escrita, nas artes, na pintura. Isso foi muito importante e deixou uma marca que ainda hoje perdura. Quando tu dizes isso, desculpa interromper, queres dizer é que no fundo inspirou quadros conhecidos ou poemas conhecidos ou livros conhecidos que resultaram no fundo de trips, não é? Sim, de uma forma ou de outra. Quer dizer, pode não ter sido diretamente, quer dizer, as pessoas às vezes idealizam um bocado no sentido em que alguém toma uma substância e às tantas produz enfim, uma obra dali fantástica, etc. Nem sempre era assim. Temos o caso dos Beatles, por exemplo, não é? Os Beatles, é sabido, eles próprios confessaram entre dentes às vezes, mas confessaram que o seu trabalho e o álbum Sgt. Pepper's claramente foi influenciado por experiências que estes músicos tiveram com estas substâncias. Não quer dizer que estivessem a tripar quando estavam a produzir estas músicas. Agora, a capacidade de abrir horizontes, de flexibilizar a mente, de aumentar a criatividade, enfim, de nos levar para sítios muito especiais que estas substâncias têm, influenciaram a cultura e a música e as artes. E até aí também tudo bem, não é? Até aí estávamos todos bem. O problema é que depois, como às vezes acontece, entraram aqui em cena alguns evangelizadores, porque às vezes estas substâncias também, isto é uma história gira, porque às vezes estas substâncias, quando não são, enfim, quando são usadas por pessoas ou em contextos menos acompanhados, podem levar a alguns delírios de grandeza, vamos dizer assim. E algum narcisismo e alguma incapacidade de ter perspectiva sobre si próprio. Pensa-se que aconteceu isto com o Timothy Leary, que era um psicólogo, que começou a usar em estudos em Harvard primeiro, mas depois há um filme muito giro que saiu há pouco tempo, que depois podemos falar sobre isto, mas que pensa-se que ele próprio não estaria preparado completamente para integrar estas experiências na sua vida e por, enfim, dificuldades que ele próprio tinha na sua identidade e na sua vida, que era uma vida difícil na altura, separado, com uma filha, creio eu, e depois de ter tido algumas experiências marcantes, entendeu que tinha da sua mão o potencial de mudar o mundo
e dedicou-se a difundir os psicadélicos de uma maneira muito pouco criteriosa, não é? Portanto, no fundo, a apelar às massas para tomarem psicadélicos em grandes doses e para se revoltarem contra o sistema atual, naquela altura, que era um sistema opressivo e era um sistema, enfim, marcado pelas investidas militares dos americanos, etc. No Vietnã, sim. Exatamente. E isto aconteceu numa altura em que o governo era um governo conservador, era um regime que tinha problemas, não é? Como se viu na Guerra do Vietnã e quando se viu até com a saída do Nixon e a maneira como ele saiu. E, portanto, viram aqui uma ameaça muito grande. Enfim, nós sabemos como é que essa história acabou, mas na altura o Nixon era popular e iniciou uma guerra às drogas que, no fundo, não era mais do que uma guerra à revolta estudantil e à revolta política de esquerda. E pronto, isto tudo acabou mal porque acabou com o Nixon a criminalizar tudo o que eram drogas, tirar o financiamento a tudo o que era investigação e até a financiar, ou a promover, no mínimo, uma campanha nos mídia difamatória e uma campanha discriminatória e muito alarmista que acabou por perdurar até hoje. E, no fundo, o LSD passou a ser um mal social. Sim, cujos efeitos... Exato, que foram inventados na maior parte dos casos, porque sabemos que 90 e tal % daquelas histórias não existiram de facto. E já houve até uma história interessante que há um adido do Nixon, portanto, um político que trabalhou com ele, que disse publicamente uns anos mais tarde que sabiam perfeitamente que era mentira o que estavam a dizer, mas que o fizeram com objetivos políticos. Pois, a partir daí, entra-se numa fase de obscuridade, que é uma fase em que, basicamente, a investigação morreu. O assunto não era mais discutido na imprensa porque os mídia, enfim, desistiram do assunto porque ele era mal visto pela sociedade e ficou arrumado como um assunto perigoso e maldito e não possível de ser tratado. E pronto, o assunto morreu. E o Michael Pollan diz, e bem, que não se lembra de haver um processo similar na história da ciência como este, em que milhares de estudos foram perfeitamente abafados e escondidos e ignorados durante décadas. Estudos que eram válidos cientificamente e, portanto, não há mais nenhum exemplo na história de um ramo da ciência ter sido, por razões políticas, completamente esquecido, ignorado e desaproveitado, no sentido em que tinham um papel social importante e que hoje em dia estamos a ver manifestado. Boa, tu abriste aí uma série de campos que é interessante explorar. Ocorreu-me quando estava a ouvir falar do papel dos psicadélicos e do LSD em particular nas elites culturais, digamos assim. Ocorreu-me se saberás de exemplos portugueses disso, que eu presumo que também tenha havido. Pois olha, não sei. Com toda a franqueza, não sei mesmo como é que em Portugal o assunto foi vivido. Eu sei que houve pelo menos 2 investigadores que deram uns passos neste sentido. Um deles, o Emílio Salgueiro, que até foi retratado recentemente numa peça no Expresso, que fez a sua tese, creio que doutoramento nesta área, com psilocibina. E há mais um ou outro caso, penso eu. Mas foram curioso. Casos pontuais que penso que não tiveram na altura um impacto social, cultural marcante. Portanto, até hoje, mas repito, eu não sou um grande historiador também, nem normalmente não sou tão interessado por essa temática. Não, eu perguntava-te até mais de artistas ou de escritores ou intelectuais cuja obra refletisse também, de certa forma, terem passado por aí, mas não deve ser muito fácil fazer essa arqueologia, né? Não, porque eu acho que na altura nós vivíamos num período também tão difícil, como sabes, não é? Nos anos 60, e tão fechados do mundo, que eu suspeito que, com algumas exceções que devem ter existido, com certeza, o acesso às substâncias cá em Portugal devia ser limitado. Não tenha chegado muito. Sim. E as pessoas que viajavam e que traziam, etc. E eu até vivia no meio, porque os meus pais eram uma espécie de hippies dos anos 60, entre aspas, não eram nada hippies, mas estavam muito ligados aos movimentos estudantis e, enfim, formaram-se em Coimbra, naquela altura da revolta estudantil e, portanto, tiveram muito envolvidos no 25 de Abril e eu não me lembro de se falar em drogas, sabes? Não me lembro de se falar em substâncias, era muito pela via da música na altura, até do desporto, curiosamente. O meu pai era um desportista na altura, e menos pela via, digamos, da produção artística. Porque eu até me lembro, eu tive contacto próximo com pessoas como o Fernando Tordo e o Paulo Carvalho, na altura, que eram grandes líderes de música popular na altura, e enfim, até onde é que se podia ser na altura em que não havia internet, não é? Só havia rádio. E eu não me lembro nada de haver estados alterados de consciência que não fossem com álcool e mais nada. Exato. E mais nada na prática, penso eu. Sim, eu acho que a nossa revolução estudantil devia ser muito baseada em álcool. Era mais esse o catalisador. Bom, mas olha, então, avançando, tu falaste no fundo dessa degenerescência que aconteceu e eu acho que também... Há um aspecto que tu não falaste, mas eu acho que também teve alguma coisa a ver com isto, que foi, pelo menos é a impressão que eu tenho, no fundo, aquilo que me foi chegando à medida que eu próprio, quer dizer, fui adolescente, não é? Jovem e cresci no final do século XX e início do XXI, que é
para lá da questão do Timothy Leary, dessa via de mudar o mundo através da prescrição de psicadélicos, e já lá vamos, e isso tenho ideia que até não chegou particularmente, havia muito uma associação dos psicadélicos à noite, não é? Ou seja, no fundo, excessos, não é? Embora depois, lá está, e nós já vamos ver isso, os efeitos diretos sejam muito pálidos comparativamente com drogas, digamos, a sério, nesse sentido, como a cocaína ou a heroína, a verdade é que eles estavam mais ou menos no mesmo saco. Independentemente de uma carga moral conservadora, mesmo alguém que não a tivesse não veria isso com especiais bons olhos, porque era um caminho que podia não ser muito recomendável, tipo, basicamente deixar de ter uma vida normal e começar a passar a vida só a sair à noite em trips cada vez mais excêntricas, digamos assim. Sim, essa é uma realidade mais depois, que aconteceu depois, mais, portanto, posterior no tempo. Eu penso que na altura dos anos 60, 70, era tudo durante o dia, era tudo em festivais de música, à noite. Mas do tipo Grateful Dead, tipo Woodstock e Doors e coisas desse género. Portanto, aí a associação era mais à revolta dos estudantes, ao movimento hippie, ao movimento dos direitos civis, etc. Mais tarde, o que acontece é que com a criminalização das substâncias, obviamente que aparece um mercado paralelo, aparece um mercado underground, claro. E aparecem produtores, enfim, de vários tipos, que começam a fazer circular estas substâncias e outras, que entretanto depois foram criadas ou foram produzidas, e elas começam a aparecer na cultura underground. E aí sim, nos anos 90 sobretudo, aparecem associadas à noite, e começam a aparecer nomeadamente o MDMA, o Ecstasy, e outras, que entretanto foram sintetizadas de várias maneiras. Há histórias muito interessantes também. Há um fulano chamado Sasha Shulgin, que era um químico, que foi quase o único que durante anos conseguiu produzir, enfim, centenas de químicos análogos de algumas destas substâncias, e ele era um pioneiro, digamos assim, na sua garagem, fazia imensos químicos, mas tinha uma autorização, como ele era químico, e deixaram-no trabalhar durante muito, muito tempo, e alguns destes químicos que passaram a ser, foram conhecidos, foram usados, e depois apareceram na noite, começaram a aparecer em Nova Iorque e em Berlim, acho que na Holanda até na altura, Berlim talvez mais tarde, mas sobretudo em Nova Iorque, na cena de Nova Iorque e São Francisco, presumo também. E aí sim começaram a ser vistos como associados à cultura da noite, como tu dizias. E depois aparece também um mercado paralelo, não é? Que acaba por promover, ou seja, disseminar, publicitar estas substâncias como sendo substâncias cool, sendo substâncias que a malta nova e a malta mais progressista consome à noite. E novamente, como tu dizes, e bem, isto volta a estar numa outra cultura marginal, não é? Que não é acessível ao mainstream, mas é acessível apenas a uma elite cultural que faz dela uso durante décadas e de uma forma relativamente segura. Portanto, não se conhecem muitos casos de muitos problemas com estas substâncias. E de certa maneira isso perdurou até aos dias de hoje. Essa cultura não mudou, as substâncias vão mudando. Depois o MDMA, que apareceu mais tarde, também foi criminalizado e também foi, novamente, agora com menos sucesso, porque neste momento já tínhamos internet, já tínhamos outros meios, mas também foi proscrito, também foi ilegalizado, eu lembro-me de aqui há 5 ou 6 anos a gente líamos isto na imprensa sobre as histórias do Ecstasy, como o Ecstasy estava a dar cabo da juventude e estava a queimar os cérebros dos nossos jovens, e, enfim, não é nada verdade, não, de facto não, isso não acontece de todo. Pois, não, mas é que esse é um aspecto interessante, não é? Porque o efeito sobre o comportamento é discutível e eu acho que há vários argumentos válidos a utilizar nesse sentido, mas uma coisa que distingue os psicadélicos é ter um grau de toxicidade, neurotoxicidade residual, não é? Ou seja, ao contrário até do álcool, não é? O álcool tem um efeito tóxico sobre o cérebro, no sentido de te destruir ligações no teu cérebro, portanto, no fundo, tirar capacidades, e os psicadélicos não fazem isso, não é? Ou pelo menos que eu saiba, não há praticamente exemplos de overdoses, por exemplo, não é? Sim, os psicadélicos clássicos, aqueles 4 que eu falei há pouco, têm, de facto, uma toxicidade muito, muito baixa. São praticamente inertes do ponto de vista fisiológico. Embora já agora há alguns estudos mais recentes que mostram que também podem provocar algumas elevações na frequência cardíaca e na pressão arterial, mas, de facto, não se conhecem consequências negativas fisiológicas destes 4 compostos. O LSD, a psilocibina, ou seja, os cogumelos, mesmo a ayahuasca. Isto do ponto de vista fisiológico, portanto, atuam no cérebro, e atuam no cérebro de uma maneira muito benigna do ponto de vista da saúde física, digamos assim. Portanto, não deixam marcas, não causam overdoses, não causam ressaca, não perturbam de forma definitiva ou de forma estável o nosso funcionamento a nível fisiológico, digamos assim. Já algumas outras, como é o caso do MDMA, o Ecstasy, há muito desconhecimento, na verdade, na matéria hoje em dia, há muita discussão acerca deste assunto, mas já não é tão inerte fisiologicamente e há alguma indicação de que, tomado em grandes quantidades, de formas repetidas, há alguns estudos que mostram que tomas repetidas durante muitos anos
podem acarretar alguns problemas de toxicidade neuronal. Mas aí já não é um psicodélico puro, não é? Não é um psicodélico clássico, tem uma outra cadeia de efeitos que podemos falar, porque é uma substância interessantíssima, talvez a mais interessante de todas até, mas não tem esse perfil de segurança tão grande. Mas repito, estamos a falar, como tu dizes bem, comparado com outros tóxicos que nós ingerimos de forma tão normal, digamos assim, na sociedade, o perfil de risco é um perfil baixíssimo, porque, quer dizer, como diz um colega, um investigador inglês muito conhecido, Ben Sessa, ele diz que todos os fins de semana em Londres, diz ele que há para aí 20 mil ou 30 mil tomas de MDMA nas discotecas em Londres. E com o MDMA, atenção, ou com ecstasy, que é uma substância que pode acarretar alguns riscos, nós temos 10 mortes por ano no Reino Unido, e é por questões que são completamente evitáveis, porque as pessoas estão em ambientes completamente desadequados para fazer seja o que for, quanto mais tomarem uma substância destas, ou porque não se hidratam, ou porque misturam com outras coisas, enfim, ou porque tomam mesmo uma overdose por engano, por exemplo, que é o que acontece mais vezes. Portanto, o MDMA, isto é importante referir, o ecstasy, sujeita-se a overdoses, portanto é possível, sobretudo quando as pessoas se enganam na dose ou quando são enganadas por aquilo que tomam, podem ter uma overdose e pode ser fatal. E, portanto, aí é preciso um bocadinho mais de cautela e rigor. Aliás, em todas, a gente já vamos falar dos riscos com certeza a seguir. Sim, já vamos falar disso. Exato, sim. Há aqui muitos avisos. Deixa-me só reforçar essa comparação com a nossa atitude, que acho que era aí que queria chegar, a nossa atitude face a estas substâncias, comparado com a nossa atitude face a substâncias legais, como são o álcool e o tabaco, é entre o dia e a noite, portanto, porque vemos todas as drogas, digamos assim, psicoativas, como sendo muito prejudiciais à saúde, e depois vemos o álcool e o tabaco como sendo algo normal, acessível, que culturalmente é aceito, não é? Tolerado. E, de facto, não só estas substâncias, o álcool e o tabaco em si, enfim, os benefícios que têm para nós, para as nossas interações sociais, para o nosso bem-estar e felicidade, são muito discutíveis, não é? O álcool, podemos dizer que, enfim, tem algum papel de lubrificante social, e há quem tenha assim umas teorias acerca disso, que pode ter algum papel positivo, mas, de facto, são substâncias que não têm um papel no bem-estar, na saúde, não melhoram a nossa vida de forma estável. Pronto, essa é uma parte, não é? Enquanto os psicodélicos parecem ter um papel potencialmente de forma direta, terapêutico. sobretudo. Sim. Exato. E depois tem o perfil de risco, quer dizer, as mortes e o sofrimento e os custos de saúde e as doenças associadas ao consumo de álcool e tabaco, é claro que são consumidos em número muito superior àquilo que os psicodélicos são consumidos hoje em dia, mas são pragas de saúde pública hoje em dia. Enfim, o dinheiro que nós gastamos todos com o tabaco e com o álcool é uma coisa impensável e, portanto, há aqui muito caminho a percorrer na normalização da nossa atitude face às drogas. Claro. Eu acho que está na altura certa, porque nós já levamos aqui algum tempo de conversa e quem nos estiver a ouvir pode estar também a questionar de que é que nós estamos a falar exatamente ou por outro, qual é que é o upside disto, não é? Porquê o interesse neste tema e porquê, por exemplo, tu falavas há bocadinho do Timothy Leary e da ideia de mudar o mundo através dos psicadélicos e nós ainda não falámos do que é a experiência, que eu não conheço diretamente, mas tu tens essa experiência direta, o que é interessante. Quais são as experiências com os psicadélicos e porque é que isso gera vários benefícios, ou pode gerar vários benefícios, e levou um tipo como o Timothy Leary, que era um académico, a entusiasmar-se aquilo ao ponto de achar que ia mudar o mundo através dos psicadélicos. Quer dizer, o que é que tipo de experiência é que isto dá? Sendo que ela varia muito pessoa para pessoa e essa é uma dificuldade em entender, não é? Mas no fundo qual é que é o upside? Sim, se calhar antes da experiência em si, eu há bocado acabei por não contar essa história, mas respondo à tua pergunta, que é porque o interesse, não é? Porque o interesse, isto é potencialmente bom para quê? É potencialmente terapêutico para quê? E já desde os anos 40, 50, 60 e depois agora já no nosso século, felizmente não foi só o Timothy Leary que se interessou por estas substâncias, mas temos vários cientistas reputados de várias áreas, uns são farmacologistas, outros são psiquiatras, outros são psicólogos, interessados neste tema. Porquê? Porque desde cedo se percebeu que para coisas tão importantes como a dependência de tabaco, de álcool e até de outras drogas que causam dependência, por um lado. Por outro lado, questões tão marcantes como a depressão e a ansiedade, ou questões tão debilitantes como o stress pós-traumático, ou a perturbação obsessiva-compulsiva, para dar alguns exemplos. Se percebeu desde cedo que estas substâncias podiam ter um papel terapêutico inovador e com uma eficácia muito grande para todas estas condições. Isto começou, como eu digo, no século passado. Este século, a investigação pôde recomeçar lentamente e temos estudos marcantes com pessoas, por exemplo, em final de vida ou com diagnósticos de cancro e com sofrimento existencial, com sofrimento, enfim, com uma ansiedade grande pela perspectiva da morte, que tomaram psilocibina e cujos resultados são marcantes nos efeitos que tiveram para lidar com esse sofrimento. Temos agora estudos mais recentes na área da depressão e da depressão resistente a tratamento, em que 1 ou 2 experiências com psilocibina, com um psicadélico, parecem ter resultados incomparáveis com qualquer outro fármaco, sem efeitos secundários e estáveis, portanto, e que parecem perdurar no tempo. E temos também, não com um psicadélico clássico, mas com o MDMA, resultados fabulosos em pessoas com stress pós-traumático,
em virtude de guerra ou de traumas ou de problemas graves que tiveram na vida e cujos resultados são absolutamente espantosos em termos do potencial terapêutico. E agora está a ser usado também o próprio MDMA para outras condições, nomeadamente o alcoolismo e outras adições. Temos também hoje em dia, como eu disse há pouco, uma substância que não é um psicodélico clássico, que é a ketamina, que é um anestésico conhecido, mas que, pelo efeito que tem, que é comparável, e não se conhece tudo, mas que é comparável ao dos psicodélicos clássicos, tem também uma função antidepressiva rápida, principalmente para pessoas com stress, com depressão profunda e até com ideação suicida, parecem poder ter aqui um potencial muito grande de interromper esse processo de uma forma quase de um dia para o outro, quase, quer dizer, que é algo impensável para quem conhece o tratamento da depressão com os inibidores de reutilização da serotonina, os SSRIs, esta possibilidade de haver digamos, um efeito terapêutico imediato para alguém que, por exemplo, está a pensar em suicidar-se, é uma coisa, do ponto de vista terapêutico, com um potencial muito, muito grande. Portanto, estes são os efeitos que nós vemos na clínica, na investigação clínica, e que sustentam esta esperança que tínhamos de ter aqui um potencial aliado na saúde mental. E a saúde mental, como sabemos, em Portugal em particular, mas em todo o mundo, é um dos problemas principais de saúde pública e para o qual nós não temos boas respostas. Depois, como é que isto se passa, não é? O que é que se passa na cabeça das pessoas para podermos ter este efeito? Bom, é em grande parte um mistério ainda, e também é um mistério para mim, porque eu não sou nem um neurocientista, nem um psiquiatra, portanto há coisas que eu não consigo explicar ainda, nem vou conseguir, se calhar, porque não foi isso que eu estudei, mas estudei outras áreas que também podemos falar mais tarde e que também me interessam neste âmbito. Mas o que se passa é que estas substâncias parecem ter no cérebro uma função disruptora temporária marcante. Portanto, elas causam um caos, uma desordem temporária no funcionamento, na estrutura e na função temporária, sobretudo na função do nosso cérebro, que tem o condão de fazer uma espécie de reset ao nosso cérebro. É como com um computador, um disco que está todo fragmentado e isto tem assim um efeito de desfragmentar o disco, não é? De limpar o disco. E dar também, ao mesmo tempo, uma grande flexibilidade mental. Ou seja, temos áreas do nosso cérebro que começam a comunicar com com outras áreas que normalmente não comunicam e, finalmente, causam também uma sensibilidade, um aplorar da sensibilidade do nosso cérebro a estímulos vários, estímulos que podem vir da música, mas podem vir também da nossa memória, podem vir de fora, mas podem vir também de dentro do nosso inconsciente e ao qual nós passamos a ter acesso durante esta experiência. E, portanto, é o conjunto destes três fatores que eu referi assim de uma forma vaga, sei disso, mas só para pintar assim um quadro que permita perceber o que é que está a passar no nosso cérebro, que faz com que nós acordemos destas experiências muitas vezes com uma capacidade e digamos, um potencial de mudança, de transformação muito grande, que depois, quando devidamente enquadrado, quando devidamente integrado, e há métodos que estão a ser estudados para o fazer devidamente, podem de facto levar a transformações muito grandes. Portanto, há aqui duas dimensões. Há aqui uma dimensão que é mesmo, por exemplo, na relação do humor, na depressão, é uma função biológica direta. Não há dúvida que estas substâncias têm uma função antidepressiva, imediata, direta, no qual as pessoas saem destas experiências mais aliviadas da sua depressão e do seu sofrimento e da sua angústia. E isto passa-se com praticamente todos os psicodélicos. Eu próprio tive essa experiência, que quase sempre que eu tomo um psicodélico, em qualquer quantidade que o faça, esta função de regulação do humor é sentida diretamente. Depois há um outro lado, que é um lado mais psicológico, que é um lado de nós podermos ter acesso durante esta experiência a um conjunto de ideias, de visões, de emoções, enfim, de associações que, quanto mais profundas, quanto mais intensas, maior é este efeito, que têm elas próprias o condão de nos mudar a perspectiva e de nos mudar a visão de nós próprios e do nosso papel no mundo. E aí estamos a falar de várias vias, uma via mais biográfica, em que podemos estar a reviver memórias, podemos estar a ver situações da nossa vida que já não nos lembrávamos, ou a ver metáforas relacionadas com a nossa vida que podem ter um papel simbólico muito importante para compreendermos o nosso processo. Ou até, há quem tenha, eu nunca tive, confesso, mas há quem tenha visões que vão na outra direção, digamos, vão na direção não para dentro, mas para fora, para cima, para o além, e que nos fazem, digamos, ver o transcendente, que nos fazem ver o místico, que nos fazem compreender que se calhar, ou aceitar, ou ver que há outras realidades para além daquelas que nós próprios normalmente vemos no nosso dia-a-dia. Eu não sou religioso, portanto, nunca fui e tenho alguma dificuldade ainda em compreender esse plano, mas para pessoas que têm tido experiências do foro religioso, isto talvez seja muito fácil de entender.
Pois, exato. Eu também gostava de ir aí, que é um aspecto que me interessa particularmente, embora também seja um bocado cético, para não dizer muito. Tu aludiste aí a um dos aspectos que é talvez o que eu acho mais interessante de tudo isto, que é o facto dos psicadélicos juntarem o lado neurobiológico ao lado psicológico, que é muito interessante, não é? E, entre outras coisas, expõe a nu este mistério, que é o que se chama chamar o hard problem da consciência, não é? Este mistério do nosso lado, do nosso cérebro enquanto órgão, não é? E enquanto órgão composto por matéria orgânica e por estímulos elétricos, e depois aquilo que se produz, que é a nossa mente sobre isso. E os psicadélicos têm esse efeito muito engraçado porque eles agem sobre a neurobiologia, digamos assim, ou seja, eles agem sobre a neurofisiologia do teu cérebro, mas ao mesmo tempo também agem sobre a tua mente, e as duas coisas não são independentes, ou seja, o efeito neurobiológico está lá, não é? Como tu aludias, não é? No caso, por exemplo, da depressão e doenças caracterizadas por aquilo que costuma dizer um cérebro preso, não é? E a depressão é um desses exemplos, mas também a própria, eu não sei qual é a tradução em português, a trip, não é? A viagem que a pessoa faz tanto sob a ação dos psicadélicos também a leva a ter uma série de experiências que elas próprias também têm um substrato neurofisiológico, não é? Tudo aquilo está a acontecer, tudo aquilo são sinapses na mesma, não é? Mas é uma experiência, no fundo é um caminho que a tua mente faz e que também tem um papel que eu acho que de certa forma é indestrinçável. Eu nem sei sequer se é possível destrinçar um do outro. Para destrinçar um do outro, talvez dar psicadélicos a alguém em coma ou no mínimo a dormir, não é? Porque senão tu nunca consegues destrinçar uma da outra, não é? Pois, isto leva-nos a discussões interessantíssimas e profundas e para as quais não há de facto ainda respostas capazes do que é consciência e os limites da consciência e a própria natureza da consciência, não é? Mas para simplificar, eu acho que tu tocaste num ponto-chave que é de facto interessantíssimo e desperta uma curiosidade enorme em muitos de nós, que é esta ação e esta ação dupla, digamos, biológica e psicológica, ou farmacológica e psicológica, que os psicadélicos despertam ou que causam nestas experiências. E nesse sentido é inovadora, porque não há muitas terapias que tenham esta dupla natureza, que se conheça, e portanto é assim uma espécie de um híbrido, como diz um grande investigador inglês, Robin Carhart Harris, que fala nestes termos exatamente, que acha que não há nenhuma terapia similar que tenha esta função. E ainda por cima, quando nós sabemos que essa é uma evidência científica clara hoje em dia, que é quanto mais mística, ou pelo menos quanto mais intensa é a experiência psicológica, maiores são os efeitos terapêuticos. Portanto, há aqui qualquer coisa que se passa na nossa psicologia. A mente é importante, sim, exatamente. E que se passa na nossa psicologia e que tem a ver com o acesso privilegiado que podemos ter durante estas viagens a material inconsciente, se nós quisermos acreditar nas teorias freudianas e junguianas e por aí fora, e nas quais eu acreditei, e sim, eu tenho tenho convicção forte e tenho, enfim, não digo que tenho a experiência pessoal, porque acho que todos temos, acho que não tenho a certeza, mas aí tenho uma confiança grande nessa explicação e digamos, no enorme oceano de informação que nós possuímos desde o momento que nascemos, pelo menos no nosso inconsciente, e que vai influenciando a nossa vida e que de alguma maneira estas substâncias permitem aceder. Aliás, é curioso porque este investigador que estávamos a falar há bocado, o Robin Carhart Harris, ele próprio era um psicólogo analítico e era um estudante de Jung, e foi por aí que ele Carl Jung. Exatamente, e foi por essa via que os psicadélicos lhe interessaram, porque precisamente ele viu aqui pela primeira vez uma ferramenta que podia, com alguma confiabilidade e algum poder, ser manipulada, ou seja, era uma ferramenta que permitiria manipular o inconsciente e trazer o inconsciente, digamos, à evidência, à consciência, e podíamos trabalhar sobre ele. Portanto, essa função é clara, é importante, e ela é mesmo hoje em dia já trabalhada do ponto de vista clínico, ou seja, os modelos clínicos que estão a surgir, os modelos terapêuticos clínicos, de psicologia, digamos, de natureza psicológica, que estão a surgir para enquadrar experiências psicadélicas, têm precisamente esta virtude, este desenho de trabalharem com matéria inconsciente, que vem à consciência e que depois é possível reviver, é possível processar, não é? É uma das vias. Isso é muito interessante, sim. Tu aludias a esse ponto que é importante, e eu acho que não é preciso nós comprarmos as teorias psicodinâmicas, nas quais incluímos as do Freud e as do Carl Jung, para achar que este método, tal como outros, permite ir buscar uma série de coisas ao inconsciente. Ou seja, tu não tens de comprar as teorias para explicar o inconsciente para admitir que ele existe, que me parece uma evidência, não é? Ou seja, qualquer um de nós tem experiências de vida cujo efeito depois na nossa vida presente não é completamente evidente para nós. Tens casos extremos, não é? Sei lá, tens casos de
pessoas, só uma mulher que foi violada quando era nova e apagou completamente aquela experiência, não é? São daqueles casos extremos que de repente ela pode perceber que há uma coisa que nem sequer tinha noção de que existia, não é? Esse é um caso absolutamente extremo. Agora, isso será uma exceção, mas todos nós temos coisas que entram mais ou menos nessa categoria que não temos noção. E os psicadélicos, de facto, eu acho que esse é um dos aspectos mais interessantes do ponto de vista pessoal, não é? É a pessoa poder ter essa experiência, e não acontece só com os psicadélicos, não é? A meditação, por exemplo, e de resto a própria psicoterapia, não é? É só que aí é ajudado por outra pessoa, não é? No fundo, os psicadélicos podem-te fazer, ao transformarem, de certa forma, as ligações entre o teu cérebro, não é? Fazem-no de repente trazer à tua mente uma série de coisas que não estão lá no dia-a-dia, não é? Nos estados normais, digamos assim. Sim, por duas vias. Uma é essa via de permitir acesso a material que estava escondido e que estava inacessível, por definição, não é? O que é inconsciente é inacessível. E por outro lado, porque nos dá uma flexibilidade mental, uma flexibilidade funcional, digamos assim, uma flexibilidade cognitiva que permite estabelecer novas ligações, que permite ver as coisas de maneira diferente, que nos dá uma abertura para aceitar perspectivas mais vastas e por aí fora. Portanto, há essas duas vertentes. Agora, eu acho que para aceitar o inconsciente e para lhe dar, e para o valorizar na importância que ele parece ter, e acho que os psicodélicos ajudam-nos nessa aceitação. Eu não conheço teorias mais, digamos, mais completas e mais úteis do que a teoria analítica e sobretudo junguiana, porque vai um pouco além de Freud na explicação Sim. do nosso inconsciente. O Jung é muito famoso nestes círculos, não é? Mas eu acho que o devemos retirar da categoria de exótico, porque ele tinha, de facto, há uma componente na teoria dele que vai para além da consciência pessoal e que fundamenta a psicologia transpessoal e fundamenta os arquétipos coletivos e o consciente coletivo, etc. Que aí, enfim, nunca vai ser provado, são teorias, de facto, mais difíceis de gerir hoje em dia, mas são muito interessantes. Agora, no que toca ao consciente pessoal, ele é perfeitamente mainstream e a teoria que ele desenha da mente humana, o mapa que ele desenha da mente humana, para além de ser do mais, digamos, vasto e rico que eu conheço, não é especialmente esotérico, quer dizer, não é uma coisa que se tenha que comprar ou não. Aliás, eu nem encontro maneira de o contradizer, na verdade. Não encontro nenhuma outra teoria que seja suficientemente explicativa a partir do momento que nós aceitamos que existe matéria inconsciente, não é? Claro. Então, mas agora explica. Porque para mim é interessante perceber isso, tendo tu, não só estudado este assunto, como tendo uma experiência direta com psicadélicos, para mim é interessante perceber também a esse nível, quer dizer, de uma forma mais concreta, o papel que tu vês para o inconsciente. Tenho a certeza que não vou fazer jus a tamanha pergunta, porque, Sim. Enfim, é uma área técnica também da psicologia, acho que a devemos ver assim, e eu não sou nem psicólogo, nem especialista na matéria. O que eu sinto, e eu já li Jung, aliás, interessei-me por Jung há muitos anos, enfim, em outras fases de vida, e não sabia sequer o que eram psicadélicos, mas sempre achei que, digamos que o retrato, o mapa que ele traçava da mente humana, ele e Freud, eu acho que não devemos distinguir muito um do outro, porque um assenta no outro. Jung era um discípulo de Freud, as suas ideias, em traços gerais, a ideia do ego, a ideia enfim, da sombra, da shadow, enfim, são ideias que são comuns aos dois, ou pelo menos que têm ligações entre um e outro. Acho que não é necessário distingui-lo. O que acontece é que nós criámos mitos, não é? Acerca sobretudo de Freud, em que acabou por ser quase ridicularizado, mas, quer dizer, grande parte da teoria psicológica que hoje aceitamos, e que já é mainstream, que já é aceito por todos, vem de facto de Freud, e é uma injustiça não reconhecer isso. Agora, Jung foi de facto um pouquinho mais além, trouxe conceitos novos, que eu não sei explicar, não sei descrevê-los, não me compete a mim, não o faria com justiça, mas trouxe conceitos novos. Esta ideia da sombra, digamos, do nosso inconsciente negativo, dos aspectos que nós reprimimos nosso lado lunar, diria o... Exatamente, e que tem no nosso funcionamento, digamos, um papel enorme, foi descrita com muito cuidado. E depois os arquétipos que a psicologia junguiana traz, os vários arquétipos masculinos e femininos, que dão a este processo todo uma riqueza também muito grande. E de facto, quando temos uma ferramenta que traz, digamos, material inconsciente à mesa, precisamos de mapas. E essa é uma ideia que eu já agora gostava de deixar aqui, porque, digamos, a psicadélica e a exploração psicadélica muitas vezes presta-se a interpretações variadas, muito criativas, ou muito baseadas na fé, ou muito baseadas em noções de espiritualidade às vezes superficiais, ou às vezes muito pouco palpáveis, muito vagas. Não vou entrar em mais detalhes, mas basicamente para dizer o seguinte, para dizer que nós temos mapas, que a psicologia é uma ciência, e que nós temos mapas da psicologia, e Jung parece-me o mais adequado, mas posso estar errado, que nos ajudam bastante a interpretar, a perceber estes processos.
E os psicodélicos é um processo, digamos, muito rico e que precisa de mapas para serem interpretados. E, portanto, eu digo muitas vezes isto, que eu acho que faz falta ainda mais psicologia, não só na nossa vida comum, mas faz falta mais psicologia, digamos, na ciência psicodélica e na vivência dos psicodélicos. Portanto, se posso deixar aqui esta notinha de agenda pessoal, digo que as pessoas devem estudar mais. Quem quer interpretar estas experiências, quem quer perceber o que se passa, tem muito para ler e tem muito para estudar, e acho que começar por Jung é um ótimo ponto de partida. Olá! Antes de voltarmos à conversa, deixem-me lembrar-vos que podem dar o vosso contributo para a continuidade e desenvolvimento deste projeto. Visitem o site 45graus.parafuso.net/apoiar para ver como podem contribuir para o 45 Graus, através do Patreon ou diretamente, bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio. Se não puderem apoiar financeiramente, podem sempre contribuir para a continuidade do 45 Graus, avaliando-o nas principais plataformas de podcast e divulgando-o entre amigos e familiares. Muito obrigado pelo vosso apoio e agora de volta à conversa. Hoje agora deixa-me perguntar-te uma coisa que eu já tinha perguntado há bocado. Estás a falar deste tema como alguém que já passou por estas experiências, mas não só eu próprio, como diria a maioria das pessoas que estão a ouvir, não o fizeram. E eu acho que era interessante se conseguires fazer isso. Que eu sei que é sempre difícil descrever para quem está de fora, mas descrever como é que é uma experiência destas. Quer dizer, um tipo está sentado ou deitado, toma uma coisa qualquer e depois o que é que acontece? Eu sei que varia de, sei lá, a ayahuasca, por exemplo, que, salvo erro, é caracterizada por experiências muito curtas, mas muito intensas, não é? E há outros que não são bem assim. Mas ainda assim, havendo... Se quiseres podes pegar num exemplo, podes escrever mais ou menos um caso geral. Como é que é a experiência da toma de psicodélicos? Vou corrigir-te com o ayahuasca daqui a bocadinho, mas o ayahuasca de facto não é curta, é longa, mas há uma outra... Então estou a trocar, se calhar. É o DMT fumado, digamos assim, é que tem uma experiência curta. Mas é pouco importante para o caso. Mas como a substância é a mesma, às vezes há confusão acerca disso. O ayahuasca é bastante longo e bastante duro muitas vezes. Mas eu acho que se calhar ajuda se eu descrever a experiência ideal, ou o contexto de uma experiência psicodélica ideal, porque é essa que eu acho que tem mais potencial para ser útil no futuro. Claro que há muitas outras formas de consumir psicodélicos e eu não tenho nada contra formas recreativas ou de outro tipo, pessoais, enfim, e já as fiz e foram importantes para mim, foram interessantes para mim. Tenho aqui depois uma analogia que queria fazer contigo também mais daqui a pouco, mas acho que é útil, sobretudo, descrever o que é que seria uma experiência ideal. Uma experiência ideal passa primeiro por um processo de preparação em que as pessoas passam algum tempo a pensar sobre que temas gostariam de trabalhar, que temas gostariam de aprofundar. Pode ser um tema, podem ser vários temas, pode ser uma ideia, pode ser uma experiência, pode ser, enfim, um desejo, pode ser um desejo de clarificação numa área qualquer da vida. E isso faz-se pensando no assunto, faz-se escrevendo sobre o assunto. Se tivermos um terapeuta, faz-se falando com o terapeuta. Mas há aqui uma intencionalidade que ajuda a estar presente nestas experiências, está bem? Portanto, uma questão de preparação. Pode ser uns dias, pode ser umas semanas. Né? Exatamente. O mindset ter de ser preparado, que é a questão do set and setting. Aqui estamos a falar do mindset, no set, que é a nossa mente estar, digamos... porque isso é uma expressão muito usada, não é? O set and setting. Set and setting. Quer dizer, o set quer dizer o mindset, o nosso estado mental, e que passa por várias coisas, mas passa em primeiro lugar por haver alguma intencionalidade e alguma capacidade de preparar aquilo que vai ser uma experiência poderosa. Depois disso, é importante que a experiência aconteça num contexto de grande segurança, de grande conforto e de grande segurança. Isto significa que a pessoa tem que estar o mais confortável possível, preferencialmente com pessoas de confiança que estão a acompanhar a sua experiência, pessoas que sejam elas próprias experientes nesta área, que sabem o que é que vai acontecer e como lidar com isso. Portanto, como esta é uma experiência que nos retira as nossas defesas completamente, ou que tem esse potencial, é muito importante que estejamos muito bem protegidos e que nos sintamos, sobretudo, muito confortáveis e muito bem acolhidos, muito bem cuidados. Depois, como é que se toma? Bom, depende, não é? Pode-se tomar uma pastilha, estudos científicos é assim, toma-se um comprimido, pode-se comer um cogumelo, ou pode-se tomar uma bebida, ou pode-se colocar um selo de LSD na boca e esperar que ele faça efeito, um papelinho ou uma gota. Há várias maneiras de tomar, não importa agora entrar nesses detalhes, mas há várias maneiras de se ingerir estas substâncias. Pronto, e nesse momento é importante que a pessoa esteja em conforto, tanto fisicamente em conforto, tapada, quente, porque às vezes o frio acontece, e como eu digo, na presença de pessoas em quem confia, preferência duas, era melhor que fosse assim, mas se for uma tudo bem, mas tem que ser alguém que esteja lá e em quem tu podes confiar, que se há alguma coisa, precisares de alguma coisa, essa pessoa está lá para ti. Normalmente pede-se às pessoas para não usarem, para taparem os olhos com uma venda, que não magoe, que não faça, que não incomode, e há música também a tocar.
A música tem um papel muito importante, desde tempos ancestrais, que a utilização, é um aspecto por exemplo, curioso. Sim. É um aspecto fantástico, porque abre aqui um espaço de discussão enorme, porquê a música, o que é que a música faz no nosso cérebro que permite potenciar estas experiências, é uma área fantástica em si mesmo. Mas, por exemplo, a ayahuasca sempre foi usada em contextos tradicionais com cantos, com cânticos, com presença de música. Portanto, tem aqui um papel condutor da experiência muito, muito relevante. A partir deste momento, a pessoa está segura, está tranquila, está confortável, a substância vai fazer efeito, passado algum tempo, passado meia hora, 3/4 de hora, enfim, depende um bocadinho do que é que se toma e como é que se toma, pode ser até um chá, e a substância vai fazer efeito. Pronto, a partir daí começa a dificuldade em contar a história, porque ela é muito individual, porque ela é muito imprevisível. Enfim, há algumas palavras que são usadas muitas vezes e que eu também uso com algum conhecimento, que ajudam a perceber o que é que se passa. Palavras como uma grande abertura, palavras como uma grande aceitação do que está a passar, uma grande serenidade interior, mas que ao mesmo tempo também podem ser uma abertura para uma experiência difícil, uma experiência intensa do ponto de vista emocional, ou uma experiência intensa do ponto de vista, digamos, da beleza que causa. E as experiências variam, podem ser, digamos, mais para o lado intenso, assustador, ou para o lado intenso que nos levam para algum sofrimento, ou para emoções que dizemos como negativas, enfim, de tristeza, ou de outras, ou de angústia relacionada com alguma coisa que estejamos a sentir. No meu caso, por exemplo, teve a ver com isolamento, com solidão, com algum abandono, digamos assim. Esse era o tema que veio ao de cima na minha experiência mais marcante, mas podem ser muitas coisas, como pode ser também, isto acontece normalmente no final de quase todas as viagens, sentimentos de grande plenitude, de grande serenidade interior, até de grande perspectiva sobre uma visão maior do mundo, uma união entre nós todos, uma união entre nós e o meio natural, o meio ambiente natural, um grande amor que podemos sentir por nós e pelos outros e pela vida em geral. Sim. E, portanto, são experiências que são inefáveis, são muito difíceis de pôr em palavras, porque transcendem, de facto, a nossa capacidade, a nossa linguagem, mas que trazem com elas um potencial muito grande. E os grandes temas que emergem normalmente nos estudos, que já começam a ser feitos das experiências do pós-experiência psicadélica, têm a ver com estas coisas que eu referi antes, com aceitação de nós mesmos, da nossa vida, das nossas emoções, do nosso passado, enfim, de quem nós somos, não é? O crítico interior fica baralhado, fica fora de jogo durante algum tempo. Exato. E também experiências de grande conexão, de grande ligação. E, no fundo, é isso que nós todos procuramos na vida, não é? A ligação aos outros, a ligação aos nossos contextos de vida, a ligação ao nosso planeta, ao planeta Terra. E este misto de aceitação e ligação, que no fundo tem muito a ver com amor, não é? Com estas sensações de plenitude e de satisfação com a vida, são muito transformadoras, abrem portas depois para a nossa existência no dia-a-dia, que são portas que podem ser muito, muito transformadoras. A terceira parte, para terminar, de uma experiência ideal, e não posso enfatizar demais esta parte, que é nós termos a capacidade e o apoio e os recursos para integrarmos bem esta experiência no nosso dia-a-dia. Eu sou daqueles que pensa que estas experiências estão cá para transformar o nosso dia-a-dia em coisas melhores, em vivência melhor. Isto não é para contactar com uma entidade externa e ver a luz e pronto, e ser um místico a partir daqui. Não é assim que eu vejo isto de todo. Eu vejo isto como algo que melhora as nossas relações com os nossos filhos, com os nossos pais, que melhora a nossa criatividade no trabalho, que melhora a nossa capacidade de resistir ao medo, por exemplo, como o que estamos a viver agora com o vírus, que melhora a nossa compreensão do nosso papel na natureza e do facto de nós também sermos animais como muitos outros e que se destruirmos o nosso planeta estamos a destruir-nos a nós próprios. É assim que eu vejo o potencial destas substâncias para melhorar o nosso dia-a-dia, nas coisas mais básicas que podem existir. Sim. Em virtude do serviço público, reforçar esse aspecto que tu salientaste no final, não é? Ou seja, não só ser importante fazê-lo nas condições certas, mas também depois não cair a seco na tua vida normal, não é? Porque aí sim é que pode ter um efeito mau em vez de bom, não é? E depois, a nível dos efeitos, a maneira como tu descreves, porque daquilo que eu fui apanhando da descrição, há uma série de efeitos que eu diria que não são especialmente interessantes. Ou seja, deve ser giro vivê-los, mas não são especialmente interessantes. Que é teres umas ilusões, teres aquelas alterações de visão, teres aquela história da sinestesia, não é? Que é os sentidos trocarem-se um bocado, não é? Se cheirar as cores e ouvir sons. O que me parece interessante é esse lado de saída do ego, não é? Porque isso parte do efeito neurobiológico, de desligar ou pelo menos de atenuar aquilo que se chama o Default Mode Network, acho que se chama rede padrão em português, que é, no fundo, é a nossa consciência. A nossa consciência no que diz respeito ao nosso ego, que é nós estarmos permanentemente no nosso dia-a-dia
a rever a maneira como nos vemos a nós próprios. E isso é muito interessante porque isso desliga-se em coisas tão corriqueiras como o trabalho intensivo. Por exemplo, eu até fazia aqui há uns tempos um episódio sobre produtividade em que falávamos daquela questão do deep work, né? De um tipo estar a trabalhar concentrado, sem mais distrações durante horas, e isso também desliga, embora de uma forma mais leve, o default mode network. Ou seja, isso também faz com que tu estejas tão concentrado naquilo que não estás, naquele processo permanente de rever o teu ego e de calibrar o teu ego e de pensar no fundo sobre ti, quer dizer, e a maneira como te relacionas com os outros e a maneira como olhas para ti próprio. Mas aí, nesse caso, embora isso também provoque, que é curioso, uma série de efeitos benéficos no cérebro, de calma e diminuição do stress, estamos a falar de uma coisa muito mais pequena, enquanto aqui tudo indica é um efeito não só muito mais rápido, como um efeito muito maior. Agora, aquilo em relação a que eu sou um bocado mais cético é esse lado transcendente que pode ser estendido para tirar verdades desta experiência. Ou seja, como numa experiência dessas houvesse acesso a verdades superiores. Que eu sei que há muita gente que faz essa interpretação e aí já me parece bastante mais dúbio, não é? Porque o que isto faz, no fundo, são alterações, começa tudo numa alteração neurobiológica, que te dá acesso a um tipo de experiência diferente que pode ser imensamente revelador porque é diferente da tua experiência normal. Não é? E isto não acontece de resto só com os psicadélicos, acontece com a meditação também. Aliás, há vários paralelos que são feitos até com aquelas experiências de quase morte, não é? No fundo, experiências limite. Ou há muita gente que quando tem uma experiência deste género, de repente volta à vida normal e revê a vida toda porque aquilo a fez, no fundo, ver-se a si próprio e ver o mundo de outra forma. Não, eu não diria que há aqui um acesso a uma verdade diferente daquela que nós podemos ter acesso no nosso dia-a-dia. É um meio, se calhar, muito mais rápido para aceder a isso e que de outra forma seria, se calhar, tão difícil que na prática seria impossível, não é? Isso, pelo menos para mim, pessoalmente, é muito atraente porque pode ser um efeito muito interessante desse tipo de experiência e, sobretudo, por exemplo, a questão do... Um dos efeitos que é muito relatado tem que ver também com essa dissolução do ego e que tu falavas com a questão da abertura, que é a pessoa sentir uma união com o resto das pessoas, sentir até uma união com outras espécies, ou seja, para lá dos seres humanos e no fundo vai contra uma distinção que é um bocadinho artificial que nós criamos culturalmente entre os seres humanos e o resto dos seres vivos, não é? Como se houvesse uma barreira absoluta e incontornável entre nós e o resto dos seres vivos, e isso liga à questão até dos direitos dos animais. E depois a própria relação com o mundo e com o planeta, e aí liga à questão ambiental, não é? Que hoje em dia está muito em voga. E aí eu percebo onde é que, embora lá está, isso depois facilmente dê para perceber que é um exagero, mas percebo de onde é que vem a visão de tipos como o Timothy Leary de repente dar isto a toda a gente para, no fundo, catapultar a humanidade para uma espécie de estado de consciência superior, não é? Mas que esse efeito potencialmente benéfico está lá, parece-me que sim. Estou aqui a pensar que isto dava para outro episódio. E é um prazer não só conversar contigo, tens claramente opinião sobre os temas e estudaste e preparaste isto, que é ótimo falar assim. E também é ótimo falar com tempo, porque, como sabemos, nos mídia não é o habitual. Tomei aqui umas notas porque disseste coisas tão interessantes e tocaste em temas tão diferentes que vale a pena não os perdermos. Primeiro, a questão da dissolução do ego. Eu não tinha ainda referido o ego, mas já estava implícito, ainda bem que o fizeste, para lembrar, porque é de facto marcante na experiência, e é caracterizador da experiência psicadélica e também da experiência que vivemos a seguir a uma experiência psicadélica, este refriamento, este acalmar deste crítico interno, ou deste... Não, crítico é errado. Deste filtro, não é? Deste editor que nós temos constante, que está permanentemente a verificar a nossa experiência e a emitir opiniões, não é? Emitivitates, como diríamos no Norte. Está sempre a dizer coisas e está sempre a averiguar. E é fundamental para a nossa existência, senão isto era uma confusão pegada, a gente não se entendia aqui se estivéssemos em roda livre todo o tempo. Mas, de facto, alguns de nós, e agora aí estou muito à vontade para o dizer, alguns de nós, por força do nosso desenvolvimento, acabamos por, e da maneira como a vida nos vai ensinando, não é? Acabamos por ter este editor, este filtro, demasiado rígido, demasiado intenso, demasiado presente, nunca se cala. Eu, como meu psicólogo, acabamos por usar a analogia do árbitro de futebol, porque eu às vezes falo de futebol, e então o árbitro, há árbitros que estão sempre com a mão no cartão, estão sempre em cima, qualquer coisinha, um jogador sopra no outro e marca falta, etc. Pronto, este é o árbitro disfuncional, né, do ego superativo, que não deixa jogar. A analogia é gira porque o que nós às vezes falamos da experiência psicadélica e eu digo-lhe, olha, o árbitro foi para a bancada, então é daqueles árbitros que deixa jogar à inglesa, não chateia nada, deixa sempre jogar, está sempre tudo bem, deixa jogar e é giro porque é isto que se passa na experiência psicadélica, é o árbitro deixa jogar. E quando o árbitro deixa jogar, enfim, a criatividade aumenta, as possibilidades aumentam e as jogadas bonitas e as coisas... Uma boa analogia. Mas o Michael Pollan usa, por exemplo, o editor já está a corrigir o texto e está sempre a editar, está sempre a pôr a linha vermelha, está sempre... Exato. E portanto é de facto isso que acontece, e aí também falo de experiência própria. É um alívio muito grande quando esta voz se cala um pouquinho, ou pelo menos se põe no seu lugar e nos deixa viver a vida de uma forma mais livre e mais leve. Pronto, esse é um tema que vale a pena abordar.
porque ele ajuda a explicar os problemas que estão comuns a muitos problemas de saúde mental. Portanto, este traço de rigidez, de ruminação, este traço de padrões de comportamento e de pensamento e às vezes de emoção repetitivos e demasiado impositivos, é o que muitas adições, é o que muitos problemas de saúde mental têm em comum. E, portanto, um outro traço completamente inovador destas substâncias é que tem um perfil de atuação transversal. É um perfil que não é muito específico. Ele é tão pervasivo, para usar a expressão inglesa que eu acho que não se usa em Portugal, mas que eu uso muitas vezes, é tão diversificado que toca, e não há droga nenhuma que faça isto, não há terapia nenhuma, só talvez a própria psicoterapia pode ter a validade de o fazer, que tenha um papel tão diverso. Exato, exatamente. Deixa-me só dizer uma coisa que é também um dos aspectos que eu acho mais interessantes, porque há quem diga, aliás, e salvo erro, eu fiz um episódio sobre doenças psiquiátricas com o Pedro Morgado e tenho a ideia de termos falado sobre este ponto exatamente, não tenho a certeza, mas há quem diga até que muitas distinções que são feitas entre doenças psiquiátricas são artificiais. Porque, pela convenção, pela maneira como elas se manifestam, mas que no fundo todas estas patologias que são tratáveis, ou pelo menos mitigáveis com os psicodélicos, no fundo, todas elas são caracterizadas por isso que tu dizias, não é? Por uma espécie de cérebro preso. É como se tivesses um cérebro preso e o ego, porque esse árbitro no fundo está a aprender o jogo, para usar a tua analogia de há bocadinho. E isso é o caso da depressão. A ansiedade no fundo é causada por isso, e a ansiedade e a depressão são muito próximas. Os vícios é a mesma coisa. O stress pós-traumático que tu aludias. A doença obsessiva compulsiva, que eu falei muito com o Pedro Morgado, e que é exatamente um caso desses. E depois é interessante, porque tu tens o caso oposto, que é de um árbitro que deixa de jogar demais, né? E que acontecem em doenças como, por exemplo, a esquizofrenia, as psicoses ou os distúrbios de personalidade, né? Que aí é um árbitro, a usar a tua analogia. Foi de férias, né? E aí o efeito dos psicodélicos ou não existe ou até pode piorar, não é? Que é curioso. Sim, completamente. Pode haver casos, e há casos, e é bom salientá-los, há casos em que não é recomendável, precisamente por já haver uma destruturação tão grande que o risco de causar um episódio destes ou de os potenciar são grandes. E esses são os casos em que vale a pena alertar, mas que não devem consumir estas substâncias. Mas sim, é isso. É como dizes, eu acho que a medicina trouxe coisas fantásticas, mas a necessidade de catalogar doenças, a necessidade de termos mecanismos diagnósticos, a própria investigação científica e a especificidade que às vezes nos obriga a ter, às vezes retira-nos uma visão de conjunto que é útil. E os psicodélicos são mesmo amplificadores não específicos, são substâncias que não são específicas de nenhuma condição e que nos mostram como traços comuns ou com características importantes podem ser comuns a muitas doenças e também são comuns ao outro lado, não é? Ao lado positivo da vida. E, portanto, muitas das coisas positivas que nós sentimos da vida também têm a ver com o oposto daquilo que estávamos a dizer. Tem a ver com flexibilidade, tem a ver com criatividade, tem a ver com abertura e espontaneidade para coisas muito diversas. É como ver uma criança a brincar, quer dizer, é o melhor da vida, não é? Sim. É a espontaneidade, é a criatividade, é a abertura, é a sensibilidade, é a irreverência, não é? Tudo isto, mas também a concentração, também vemos os miúdos a brincar e às vezes estão ali uma hora completamente concentrados, não é? E precisamente porque o árbitro não se formou ainda, o árbitro está caladinho que ainda não se criou, e nós que somos pais temos que ter muito cuidado com isso, porque é muito fácil criarmos árbitros demasiado rígidos na cabeça das crianças desde cedo. Esse tema, portanto, é interessante, da dissolução do ego. O outro tema que tocaste, que é também interessantíssimo, que é esta questão das verdades absolutas ou das verdades que podem ser acedidas por estas substâncias e que nós vemos de facto muita teoria, não é bem teoria, mas muitas ideias que aparecem nesta área. Talvez a mais famosa tenha a ver com as visões de determinadas entidades, com determinadas formas robóticas, que há pessoas que dizem que veem nestas experiências e que hoje em dia se suspeita que sejam construções culturais que acabaram por ser difundidas. Exato. E que depois as pessoas acabam por ver, porque de facto o efeito placebo tem um efeito muito grande e quando nos dizem que é suposto vermos qualquer coisa, nós muitas vezes vemos mesmo essas coisas. Claro. E nós levamos para a experiência, desculpa interromper, como tu dizias há bocadinho, e daí ser importante o set, não é, que tu falavas no início. Nós levamos para a experiência uma história cultural, não é, do ambiente cultural em que estamos e uma história pessoal para a experiência, não é? Portanto, depois é essa nossa mente que vai alimentar aquela experiência, não necessariamente com coisas que estejam acessíveis à nossa mente consciente no dia-a-dia, mas que estão lá algures, não é? Sim, que nós somos capazes de... Embora, repara, eu gosto de manter uma mente aberta em geral e acho que os psicodélicos nos empurram também para aí. Como eu disse, eu não sou religioso, mas tenho um profundo respeito pelas experiências diferentes que as pessoas tenham da vida e pelo facto de eu não as compreender do ponto de vista, digamos, biológico,
não me retira a possibilidade de as entender como possíveis, e acho que quem tem a experiência do transcendente religioso, enfim, sabe do que é que eu estou a falar com certeza. E há quem diga que estas experiências psicadélicas podem fazer-nos aceder, ou dar-nos a possibilidade de aceder a outros planos de entendimento da realidade, mais místicos, mais cósmicos, mais difíceis de enquadrar com a racionalidade, não é? Que de outra forma não chegamos lá. Eu sou aberto a isso, nunca vivi e já tive curiosidade, e uma das razões pelas quais eu já experimentei psicadélicos também foi para ter, digamos, eventualmente um acesso diferente ao transcendente, claro, ao imaterial, que não tive até hoje. Dito isto, e voltando às verdades, a perspectiva que mais me satisfaz, e a perspectiva que o Robin Carhart Harris, que já pensa nestes assuntos e é um tipo brilhante há muitos anos, faz, é que ele nos dá acesso não a verdades, digamos, transcendentes e supernaturais ou ao futuro ou coisas do género, mas dá-nos acesso a verdades ancestrais, ou seja, a verdades que já cá existem há muito tempo, mas que nós, pelo nosso desenvolvimento como espécie e pela especialização que o nosso cérebro empreendeu, pela complexidade enorme que as funções do dia-a-dia e que as nossas construções como espécie criaram, não é? Da ciência, a arquitetura, enfim, as artes, a medicina, tudo isto causou-nos uma especialização tão grande e uma maneira e também a nossa vida social, não é? As nossas restrições sociais, o nosso contexto social, obrigou-nos a uma especialização tão grande e uma complexidade, nós somos tão inteligentes, somos tão capazes, que eu acho que nos esquecemos, como espécie, não é cada um de nós, nos esquecemos de coisas muito básicas. Perdemos contacto com elas. Há um livro muito giro que se chama Stealing Fire, roubando o fogo, não sei se é assim. Já li. Sim. O que é que eles dizem? Eles dizem que nós, os psicadélicos, nós temos necessidade desta visão mais básica da existência, esta visão que comporta experiências místicas, experiências de transcendência, experiências de flow, experiências de plenitude, que transcendem o nosso funcionamento analítico normal, que nós temos necessidade delas, porque sempre as tivemos. E, portanto, diz este investigador que estas verdades são verdades que não são criadas agora, não é? Não são manifestadas, não são reveladas, mas são manifestadas, porque já cá existiam há muito tempo. O que me leva a um ponto que eu acho que é marcante, que o Michael Pollan faz e que para mim me ajuda bastante a entender o potencial destas substâncias. E agora, olhando para o planeta, porque era já disso que estávamos a falar, olhando para a nossa vida como espécie, olhando para a nossa existência no mundo atual, ele diz que os psicadélicos não fazem nem mais nem menos do que isto, do que criar-nos a esperança que é possível mais em 3 áreas marcantes da nossa vida. Nossa vida como habitantes deste planeta. Uma é que reduz as separações que nós sentimos entre nós e os outros. Quebra estas barreiras, a barreira do ego, no fundo. E se repararmos, esta separação entre nós e os outros está na base dos conflitos, de muitos dos conflitos que ainda hoje nos assolam, não é? Migrações, a diferença, a estigmatização do diferente, seja ele por orientação sexual, por raça, por religião, seja lá o que for, não é? Este problema da separação, do tribalismo, das separações entre nós e o outro, é um problema central da nossa existência e que é causador de mortes, de guerras, de sofrimento, e temos agora um presidente norte-americano que ele próprio é o símbolo desta separação, desta estupidez entre acharmos que nós somos uns e os outros são diferentes e vamos criar um muro entre nós e os outros. Depois, a ideia de que nós somos separados do meio ambiente, ou seja, que nós não estamos integrados no meio ambiente natural, não é? Que a nossa espécie é de alguma maneira especial, e aí podíamos levar para outras discussões mais religiosas, mas não vamos entrar por aí, mas que a nossa espécie está aqui à parte das outras espécies e está aqui para controlar o mundo, não é? Está aqui para dominar o mundo, e através da ciência e da tecnologia nós vamos ser capazes de o fazê-lo. É outro das ideias feitas, que esta é mais complexa, porque é mais... tem aqui pontos interessantes, obviamente, que a tecnologia permite-nos muita coisa e vai-nos permitir, com certeza, muitas coisas no futuro, mas até que ponto é que nos permite ultrapassar o facto de nós sermos animais num planeta, digamos, biológico, num planeta que depende das plantas, de toda a maneira depende das plantas, e que podemos destruir o planeta ou pelo menos fazer dele aquilo que nós quisermos, que tudo vai correr bem no fim, é outra ideia de que os psicadélicos digamos, deitam por terra de uma forma muito clara. E, finalmente, ajudam-nos a perceber o sofrimento individual da saúde mental, e disso já falámos. E, portanto, imagine-se uma substância que tem a capacidade de influenciar estas 3
no fundo, a nossa relação com nós mesmos, a nossa relação com o outro e a nossa relação com o planeta, e estamos perante aquilo que o meu amigo advogado João Taborda da Gama, que tu deves conhecer, dizia há pouco tempo numa entrevista. Ele dizia que, porventura, na nossa geração, e eu estou agora a ler porque ajuda, não vamos apanhar outro tema de mudança social tão grande como este, diz ele. E é por isso que ele próprio está apaixonado por esta temática, porque, de facto, o potencial é muito grande, e é também por isso que eu me interesso por este tema, não é só pela minha história pessoal e pela perspectiva mais individual. É porque temos aqui uma porta para entendermos o nosso mundo, que pode levar a melhorias, que pode levar a algumas soluções criativas, a algumas soluções que não fomos capazes até agora de conceber. Sim, não é agir porque no fundo o que me parece é que ao levar a tua consciência para planos diferentes faz-te chegar a conclusões que pela via estrita da racionalidade, digamos assim, são no mínimo muito difíceis e não escaláveis. Se não forem sentidas pela pessoa não geram esse movimento, e nós vemos olha, para usar o exemplo do vírus que tu falavas há bocadinho, os argumentos científicos são claramente insuficientes, não é? Se as pessoas não sentirem medo, se não sentires na pele o medo de ti próprio ou de pessoas próximas de ti, nomeadamente pessoas mais velhas ou grupos de risco, dificilmente vais conseguir gerar o efeito social de comportamento que é necessário para responder. Mas é um aspecto engraçado disto que eu também te gostava de perguntar, e uma vez que tu aludiste a esse livro, ao Stealing Fire, está mesmo na altura de falar disso, é que há uma série de paralelos entre as duas coisas, entre os efeitos neurobiológicos e a experiência dos psicadélicos e uma série de outras coisas. Por exemplo, nesse livro do Stealing Fire, eles falam de meditação, que eu já tinha falado há bocadinho, falam também de esportes radicais, não é? Que têm, no fundo, são parecidos com aquela questão do deep work que eu falava há bocadinho, do trabalho concentrado, não é? Num desporto radical, o teu cérebro está de tal forma absorvido naquilo, quer dizer, tu ao estar a voar da asa delta rente a uma montanha escarpada, não pode haver 0,1% da tua capacidade cognitiva que não esteja absorto naquela tarefa, porque evolutivamente isso seria um risco de morte demasiado grande para nos podermos ter dado ao luxo de chegar aqui com essa ineficiência. E, portanto, ao estares completamente absorto naquilo, aquilo também te gera uma série de estados mentais que são comparáveis ao dos psicadélicos. E depois há uma série de outras coisas também. Há até o jejum, por exemplo, ou a abstinência sensorial, né? Durante muito tempo, aparentemente tem efeitos parecidos. Depois há uma coisa de que o Miguel Farias, que foi o convidado com quem eu falei sobre meditação, falava, que é aquela história da respiração holotrópica, que é do Stanislav Grof, que também é um tipo muito ligado aos psicadélicos e que é uma coisa que junta basicamente música com um ritmo de respiração em grupo, que também é outra questão que está muito presente muitas vezes nestas coisas, que também gera estados, naquele caso estados mais ou menos de transe, e que também eles próprios depois provocam muitas vezes nas pessoas epifanias semelhantes a estas. Ou seja, isto para dizer, há aqui um mapa, há aqui uma constelação de métodos, se quiseres para usar assim uma designação geral, que parecem todos eles ter, no mínimo, alguma coisa em comum com este efeito que nós estamos a falar do caso dos psicadélicos. Talvez o mais conhecido de todos seja a meditação, mas todos estes têm qualquer coisa em comum. O que é giro? Como é que tu olhas para isso? Sim, olho com esse olho também. Ou seja, eu vejo os psicadélicos como uma ferramenta entre várias, e tu já referiste várias daquelas que têm o condão de alterar o nosso estado de consciência. Basicamente é disso que estamos a falar, de estados alternativos de consciência, que podem passar por experiências estáticas, experiências de flow, que já referiste algumas. Enfim, a experiência sexual é outra que pode ser enquadrada também neste domínio. Exato, de experiências estáticas de flow, ou a experiência de dança em festivais é outra que também tem esse condão de nos transportar para um... Lá está a música, não é? Exatamente. E elas têm, de facto, pontos em comum. O que separa... E posso também falar da respiração holotrópica, porque tem uma história interessante, porque ela foi precisamente criada pelo Stanislav Grof, que foi um dos mais marcantes investigadores, e é vivo ainda escreve sobre o assunto, sobre LSD, aliás, deve ser o homem que mais experiências psicadélicas assistiu, e nem sei se não é dos que mais teve ele próprio, mas a respiração holotrópica foi precisamente criada por ele como um método alternativo de induzir um estado alterado de consciência similar ao dos psicadélicos, sem a utilização da substância. O que os psicadélicos trazem de novo e que para a ciência, por exemplo, é muito importante, são várias coisas. Para já tem uma potência bastante maior. Portanto, o grau de rapidez com que se mergulha num estado alterado de consciência, o grau de profundidade com que se com que se viaja,
eu não conheço nenhum outro método que de uma forma minimamente confiável consiga provocar este tipo de experiência. Depois tem também um lado que eu já referi, no fundo, que é de confiabilidade. Quer dizer, como diz, acho que é o Stanisław Grof que diz que ao contrário da meditação, ao contrário de outras experiências como as que referiste, que têm, enfim, as coisas às vezes acontecem, outras vezes não acontecem, às vezes ou experiências místicas, por exemplo, que às vezes acontecem sem nós sabermos porquê, não é? Ou até, quer dizer, o Hoffman estava a caminhar na natureza e de repente via as árvores de uma maneira que nunca tinha visto antes. Enfim, os místicos sempre descreveram experiências deste tipo, não é? O que acontece é que com os psicodélicos, como dizia o Grof, ele dizia assim, nós damos 200 microgramas de LSD a uma pessoa e essa pessoa vai ter uma experiência. Não há dúvida. Não há volta a dar. Um amigo no time perguntava, mas será que sei que há pessoas que não reagem? Eu dizia-lhe, olha, tu tomas X e tu vais ter uma experiência. Sim, é variável, sim, depois pronto, mas portanto, há uma certa confiabilidade e capacidade de ser manipulada, a experiência, que lhe confere digamos, uma possibilidade de ser estudada, de ser analisada, de ser repetida e replicada, que para a ciência é essencial. E, portanto, é impossível fazer estudos deste tipo, como se faz com psicodélicos, com outras ferramentas, porque as coisas nunca acontecem de maneira previsível e de uma forma tão marcante. E depois tem o caráter, digamos, o impacto neurobiológico, o impacto que tem em sistemas que nós conhecemos da nossa biologia, da nossa neurobiologia, quer no sistema de serotonina, no caso dos psicodélicos, quer noutros sistemas, como é o caso do MDMA, que nós não falámos muito, há bocado saltámos, mas é um fármaco fabuloso porque interfere com 3 ou 4 dos nossos sistemas neurofisiológicos marcantes, o sistema de oxitocina, o sistema da dopamina, interfere com a amígdala e com a função que a amígdala tem em despertar emoções muito fortes associadas a determinados eventos, e tem também uma função serotonérgica, portanto é assim um 4 em 1 fabuloso, e por isso essas experiências com a MDMA são tão especiais. Este perfil digamos, de interferência com a nossa fisiologia é também de ordens de magnitude muito superior àquele que qualquer outra dessas ferramentas tem. Agora, é interessante o que tu dizes, porquê? Porque estas ferramentas não deixam de ser importantes, não deixam de ser interessantes, e o que nós muitas vezes ouvimos, e eu próprio já ouvi muitas vezes, já li e também recomendo, é que estas experiências podem fazer parte da nossa vida de uma maneira muito mais constante, regular, ritualizada, do ponto de vista dos nossos padrões comportamentais habituais, a meditação é o melhor exemplo, como complemento e até como reforço das experiências psicodélicas. Uhum. As pessoas perguntam muitas vezes, mas quantas vezes é que tu usas psicodélicos, ou quantas vezes é que os psicodélicos devem ser usados? Enfim, a resposta demorava muito tempo. Ainda bem que disseste isso. A minha resposta politicamente correta, para não referir aquilo que eu faço, para não ser assim depois não ser acerca de mim, é que cada pessoa vai encontrar o padrão que lhes faz sentido para essa pessoa. Mas eu gosto muito de uma resposta que eu ouvi no outro dia de uma investigadora nesta área que diz assim, olha, ela disse o mesmo que eu, disse que as pessoas utilizam, por exemplo, eu tive um colega meu que esteve num retiro onde eu tive e ele disse-me, passados uns meses, disse-me assim, olha, eu nunca mais vou usar psicodélicos na vida. O que eu aprendi naquela experiência vai-me alimentar para o resto da vida, ainda hoje estou a processar o que aconteceu e chega-me perfeitamente. E tens o caso oposto, tem o caso de pessoas que eu conheço também, pessoas que eu respeito muito, que há fases da vida em que tomam uma vez por semana. Pronto. Se calhar um meio termo que eu gostei muito no outro dia, até porque é assim mais ou menos simbólico e leva-nos também para a natureza, esta investigadora dizia assim, dizia que no México, com a utilização de cogumelos, creio eu, eles faziam isto uma vez por estação, era sazonal. E, portanto, uma vez no inverno, uma vez no verão, uma vez no outono e uma vez na primavera. Eu achei muito bonito porque não só nos aproxima dos elementos e nos aproxima do ritmo natural da vida, das alterações da vida, e que se calhar a cada estação nós precisamos de nos renovar, não é? Precisamos de nos restaurar e é um bom retiro, é uma boa maneira de ver a utilização, mas também porque nos mostra que estas substâncias e estas experiências são tão marcantes ou podem ser tão marcantes, sobretudo aquela experiência que eu referi há bocadinho, as experiências mais profundas, que não são para fazer, não são para fazer todos os dias, não são para fazer todas as semanas. E não vão dar frutos a não ser que seja desta forma. Portanto, regular, uma vez por outra, uma vez por ano, ou quando as pessoas necessitarem, depende muito do perfil de cada pessoa. Mas, voltando ao nosso tema, depois a meditação, por exemplo, ou as caminhadas na natureza, ou a dança, ou o desenho, ou a escrita, ou as conversas com um psicoterapeuta, todas estas experiências, umas são mais experienciais do que outras, é certo, mas todas elas nos ajudam a integrar a experiência psicodélica no dia a dia. E, portanto, por exemplo, o Michael Pollan dizia Exato. Que se tornou um meditador muito melhor depois de ter tido uma experiência psicodélica. Porque são experiências que nos trazem de novo. Também já ouvi isso. Não, e há quem diga que, no fundo, uma experiência psicodélica, ao mostrar-te o que é que lá está, não é? No fundo, ao mostrar-te o que é que está no teu inconsciente e é o que tu podes aceder,
tirando o teu ego do caminho, persuade-te em relação ao convence-te em relação ao que depois tu podes fazer de uma forma mais trabalhosa, mas que depois também só depende de ti com a meditação. Sim, com a meditação ou com outras daquelas atividades que falámos. Há pessoas que, por exemplo, para quem a meditação não apela, não é fácil, não é intuitiva, e são pessoas que gostam, por exemplo, de dançar, ou pessoas que gostam de desenhar. Há muitas maneiras de integrar de integrar e de processar, porque às vezes estas coisas são difíceis de compreender e precisamos também de métodos que vão para além da racionalidade, ou vão para além da cognição analítica, analítica agora do ponto de vista de análise das coisas, de dissecar as coisas. Sim. Mas há, sei lá, eu não lembro... psicanalítica. Não psicanalítica, exatamente. Eu lembro-me de ter trazido de uma das viagens que fiz, a mais marcante que eu tive, eu trouxe uma informação, trouxe umas ideias, trouxe umas imagens que não me foram fáceis de entender à primeira. E só conversando com o meu psicólogo, na altura, o meu psicoterapeuta, e ele que me conhecia bastante bem, é que conseguimos pôr as peças do puzzle no sítio, e depois só a partir daí é que eu consegui perceber o que é que estava ali. E a partir daí depois deu origem a outros processos. E portanto, isto para dizer que é preciso dar tempo, é preciso respirar estas experiências, é preciso criar também algum método, como estavas a dizer, alguma disciplina de voltar àquele espaço. Há uma coisa muito gira que eu às vezes recomendo, que sei que as pessoas fazem, que é voltar a pôr a música que ouvimos durante a experiência psicadélica. No fundo, criar esse ritual de novo, em nossa casa ou onde fomos. Há pessoas que até num avião põem a música e às tantas dão por elas a reviver a experiência e a conseguir entendê-la de uma maneira melhor. Isso é muito giro, porque nos dá armas para o dia-a-dia, nos dá recursos para o dia-a-dia. Claro. Não, isso tem muita piada, porque isso acontece com a música, mesmo noutras experiências, não é? Se tu ouvires uma música... Eu lembro, por exemplo, quando era mais novo, de ter estado a ler um livro sempre a ouvir o mesmo álbum. Depois, quando eu ouvia aquele álbum, lembrava-me imediatamente do livro, porque aquelas ligações, não é? Aquelas sinapses disparavam e estavam associadas aos dois processos, não é? As duas coisas estavam ligadas no cérebro, não é? Isso é giro. Sabes que outra coisa que eu estava-me a lembrar, agora estava-te a ouvir, e estava-me a lembrar de um aspecto que não só ajuda um bocado a organizar esta panóplia de atividades e de métodos que nós estamos a falar, como também toca noutro aspecto que é especial dos psicadélicos. Há um livro também de dois tipos americanos, um que é o Daniel Goleman, que é muito conhecido, e outro que é um psicólogo e psiquiatra, que é o Richard Davidson, em que eles falam muito de meditação e também de psicadélicos, e eles fazem uma distinção que me parece interessante, que é entre o que eles chamam estados alterados e traços alterados. Não é? E o que eles dizem é que, por exemplo, dançando ou fazendo um desporto radical, por exemplo, tu tens claramente um estado alterado. Enquanto estás a fazer aquilo, quer dizer, aquilo desperta-te uma série de adrenalina, desde logo, e no final tu sentes-te maravilhosamente depois de teres feito aquilo, quer dizer, isto acontece até fazer desporto, não é? Até num desporto mais banal nós sentimos isso. O que eles dizem é que, ao contrário do que acontece com a meditação de longo prazo ou com psicadélicos, isso não te altera necessariamente os teus traços, se quiseres, os teus circuitos cerebrais de forma definitiva, não é? Ou seja, essas alterações neurobiológicas que acontecem, por exemplo, no caso da depressão, não é? Que no fundo te liberta o cérebro de qualquer forma, faz o reset, não é? Que no fundo falavas no início ao cérebro, com aquilo não acontece necessariamente. E esse é um aspecto interessante dos psicadélicos, ou seja, não só a experiência pode ser reveladora, como os efeitos não, tanto quanto sei, há efeitos até ao nível da personalidade da pessoa que são detectáveis depois a prazo. Ou seja, não é alterar-te, obviamente, radicalmente a personalidade, mas é aumentar-te, por exemplo, a abertura à experiência, que é um dos 5 traços do chamado modelo dos 5 fatores de personalidade que eu também já falei no podcast. E esse parece-me um aspecto interessante que distingue, se calhar, os psicadélicos e talvez também a meditação de outras práticas. Sim. Embora a investigação esteja muito no início, mas há de facto várias indicações, umas de investigação mais fundamental, neurofisiológica, e até in vitro, até há estudos que mostram que pode haver neurogénese na presença de alguns destes compostos, o que nos leva para campos fantásticos de regeneração celular e que podem ter a ver com a melhoria, no fundo, com o tratamento futuro de doenças neurodegenerativas. Mas há outro tipo de análises que permitem pensar que há de facto alterações estruturais no cérebro que acontecem, talvez temporárias, mas não imediatamente reversíveis. São reversíveis, mas demoram algum tempo a ser reversíveis. E esse tempo pode ser uma janela de oportunidade fabulosa para
para termos transformações por outros métodos. O caso da meditação é um bocadinho diferente porque implica uma prática regular e tudo o que sejam práticas regulares tendem a treinar as nossas estruturas, não é? É um pouco como fazer exercício. Nós fazemos exercício hoje, temos dores amanhã, mas depois passam. Fazemos exercício constantemente e há alterações estruturais. E a meditação tem esse condão no nosso cérebro, de certeza, de alterar estruturas do nosso cérebro. Mas como tu dizias, temos também indicações do lado da psicologia mais, das diferenças individuais, do lado da psicologia mais clássica, em que coisas que parece que não se alterariam como traços de personalidade, não se alterariam na idade adulta, alteram-se com psicadélicos, ou parecem alterar-se com psicadélicos, e isso tem um impacto, ou tem um potencial, de facto, muito grande. Nós podermos ter terapias que deixam marcas mais longas, e o que eu acho interessante é que, mesmo que sejam temporárias, mesmo que elas durem alguns meses, por exemplo, pensa-se que os efeitos dos psicadélicos, os efeitos agudos dos psicadélicos, os efeitos neurofisiológicos, por exemplo, antidepressivos dos psicadélicos, provavelmente demoram semanas a meses, estão lá durante semanas a meses e depois revertem. O que acontece é que essas semanas e meses mudam a vida das pessoas, porque essas semanas e meses permitem que as pessoas vivam a vida, acedam a recursos, estabeleçam relações, se compreendam elas próprias, se vejam elas próprias a ter experiências que de outra forma já estavam esquecidas ou eram impensáveis. E isso por si muda também a vida da pessoa. Portanto, nós entramos numa segunda fase da terapia, que é conseguirmos viver mesmo, não é? Viver mesmo e ter emoções e ter relações e ter experiências que são diferentes daquilo que estávamos habituados, e isso muda a nossa vida, porque permitem-nos pensar, mas eu posso dançar, eu achava que não dançava em público e eu posso dançar e divirto-me a dançar, e a partir daí a dança passa a ser parte do meu repertório e passa a fazer parte da minha identidade, não é? Daquilo que eu faço. Isso muda o filme, isso muda de facto ou tem potencial para mudar o filme. O lado negativo disto, quer dizer, quando estes processos de integração não são bem conseguidos, não é? Quando a pessoa salta de uma experiência destas para a vida comum e não dá à experiência o tempo para ela respirar e para ela exercer os efeitos perdem-se de facto, e não é que seja mau em si, é só um desperdício, no fundo, acho que é assim que eu vejo. Pois, claro. Assim, daí a importância no caso de saúde mental, do papel do próprio psicoterapeuta para, no fundo, depois enquadrar essa experiência na vida da pessoa, não é? Eu acho que é o melhor cenário, desculpa interromper-te, é o melhor cenário possível. Se alguém tem um terapeuta, tem um psicoterapeuta e que está aberto, digamos, a lidar com isto também levanta-nos um tema muito interessante de explorar, que é o papel dos profissionais de saúde mental nesta área. Mas, para mim, é o melhor contexto possível, porque tu não consegues fugir da experiência, né? Se vais ter terapia passado uns dias, vais ter que falar disto, e depois na semana seguinte vais ter que falar disto, e portanto não consegues fugir da experiência, não consegues perdê-la, e potencialmente tens benefício dessa experiência composta muito grande. E a questão da mente, não é? O que eu acho fascinante aqui é essa, nós já falamos várias vezes, é esta ligação da neurobiologia à mente, não é? Porque, por exemplo, chamavas a atenção e fizeste muito bem, até porque convém também a pessoa não se entusiasmar exageradamente com os benefícios, ou seja, ter em conta a realidade que há depois uma reversão a prazo, ou tudo indica que haja uma reversão a prazo do efeito neurobiológico. Mas o que me palpita é que mesmo essa reversão não será uma reversão total. Pela simples razão de que, e por isso é que existe psicoterapia, não é? A nossa mente e a nossa neurobiologia interagem. Quando eu tenho um pensamento, ou tu tens um pensamento, isto tem um substrato neurobiológico, não é? São sinapses a disparar na mesma, não é? E portanto todos os nossos, e no fundo a meditação atua assim, não é? Quando nós temos determinado tipo de experiências, elas próprias estão a alterar os nossos circuitos, não é? Estão a fortalecer determinadas sinapses em detrimento de outras, e portanto a prazo, essa articulação, essa dança entre um fármaco, não é? Ou se quisermos chamar um fármaco aos psicadélicos, e depois a interpretação que é feita e os comportamentos a que isso dá origem, e a articulação com o psicoterapeuta, parece-me que pode ter uma série de sinergias a prazo que fazem, no fundo, convergir, não de uma só vez, lá está, isso é importante, mas fazem convergir a pessoa, ou divergir, se quiseres, de um caminho problemático para uma via mais equilibrada, não é? Sim, e é uma vivência, sabes? Esses meses a seguir a uma experiência profunda destas, tu dás por ti a viver, como eu estava a dizer há pouco, a viver num estado alterado, de alguma maneira, em que consegues funcionar perfeitamente, mas funcionas de maneira diferente do que funcionavas antes. E, portanto, essa vivência, como tu dizes, ela pode assentar na nossa neurofisiologia em funcionamento diferente, em maneiras diferentes de fazer aquilo que estávamos habituados a fazer. E depois dás por ti... Assenta mesmo, quer dizer, é impossível que não assente, não é? Claro, e criar raízes, não é? Porque tu dás por ti a comportar-te de maneira diferente, a reagires
sei lá, estás numa situação social, talvez seja o exemplo melhor, não é? E numa situação social, com um familiar habitual ou com alguém com quem tens uma relação próxima, em que estavas habituado a reagir de determinada maneira, não é? Imagina com a tua esposa ou com a tua esposa ou com a pessoa com quem vives, a pessoa dizia-te uma coisa e tu reagias de determinada maneira. E neste momento, durante vários meses, ou várias semanas no mínimo, tu percebes, é possível reagir de maneira diferente, eu não preciso ser tão defensivo, ou eu não preciso ser tão reativo, ou posso... Sim. E dás por ti a dizer, mas isto sou eu também, isto posso ser eu. E às tantas passas a ser tu. Às tantas, isso passa a fazer parte do teu repertório, passa a fazer parte daquilo que é possível para ti. Isto muda potencialmente muda o jogo. Não, isso é muito interessante, até porque todos nós temos uma... Eu não sei, pergunto-me até que ponto é que toda a gente terá noção disso, mas nós não controlamos a maneira como reagimos às coisas, e todos nós reagimos emocionalmente a algumas coisas de maneira que não gostaríamos, não é? Nós sabemos que se alguém nos disser uma coisa qualquer, ficamos chateados e ficamos de mau humor durante pelo menos meia hora ou até o resto do dia. Aquilo é uma coisa que gostaríamos de não ter e, no entanto, é muito difícil de controlar, não é? Essa alteração desse traço mental, não é? Para usar aquela distinção de há bocadinho, é difícil, não é? E o facto disto permitir fazer isso, há casos, como nós falámos, em que de facto podemos estar a fazer a diferença entre uma pessoa ter uma vida com uma série de baixos ou passar a ter uma vida equilibrada e até ver outros horizontes que não via até ali, não é? Acho isso muito interessante. Isso leva-nos ao Carlos Gustavo, novamente, ao Jung, porque, no fundo, essas reações e essas respostas espontâneas que às vezes temos e que são desadequadas ou que, no mínimo, não são produtivas, não é? Elas têm a ver com medos que nós temos, têm a ver com receios ou com ameaças que nós sentimos, que podem ser muito sutis, podem ser muito ligeiras. Ao criarmos este espaço novo entre a potencial ameaça e a nossa resposta, ou não termos estes mecanismos de defesa tão preparados, não é? E o nosso ego é o primeiro a fazer a defesa desses mecanismos de defesa, não é? O nosso ego é o representante desses mecanismos de defesa na nossa cabeça, que nos protege supostamente, que nos dá ordem e tal, que nos dá defesas. Pronto. O que acontece é isso, é que deixamos de reagir assim necessariamente, ou podemos reagir de maneira diferente, e isso faz toda a diferença, porque depois isto é uma interação, e depois o outro, não é? A nossa vida, à nossa volta, começa a reagir de maneira diferente para connosco também. E as pessoas podem confiar mais em nós, ou podem estar mais abertas para connosco, ou podem rever-se melhor na nossa experiência, etc. E isso pode ser muito transformador. E depois tens coisas muito interessantes que vou deixar aqui uma nota pessoal, daquelas para nos pôr um sorriso, se calhar, porque é daquelas que ainda não está bem explicada, mas há quem tenha alguma explicação neurofisiológica para isto. Eu tive uma experiência, curiosamente não foi uma experiência que me trouxe nada de especial em termos de compreensão de mim mesmo, ou do ponto de vista psicológico. Foi uma não experiência, vamos dizer. Mas de facto não foi. E porquê é que não foi? Estava eu neste sítio, que era um sítio que tinha um jardim verdejante à minha volta, onde eu fui passar um fim de semana, e às tantas, passado umas horas já tinha tido a experiência no dia anterior, e olhei lá para fora, e vi a natureza, vi o jardim, e às tantas eu dei para mim a ver o verde do jardim de uma maneira que nunca tinha visto. Aquele verde parecia que eu tinha óculos, e que aquele verde brilhava para mim de uma forma como o verde nunca tinha brilhado para mim. Bom, eu achei isto assim curioso, mas achei que era um artefacto qualquer, era a janela, ou era o dia, ou era a luz do sol, ou qualquer coisa. O que é facto é que isto foi, não sei, acho que foi em março ou maio do ano passado, e até hoje eu nunca mais vi o verde da mesma maneira. Eu nunca mais vi o verde na natureza da mesma maneira, e eu vivo perto de Monsanto, e eu hoje tenho uma relação com o verde de Monsanto que perdura até aos dias de hoje. Eu sinto necessidade de ir ver aquele verde regularmente. Ainda ontem fui com os meus filhos andar de bicicleta e às tantas parei com eles lá num sítio especial, numa clareira lindíssima que tinha lá, e comecei a dizer, olhem à vossa volta, olhem o verde à vossa volta. Isto é tão bonito. E agora eu refiro-me a Monsanto como o nosso jardim verde, quando vou com eles, porque passamos por lá para ir para a escola muitas vezes de manhã. E só para tu veres como às vezes, enfim, como é que se explica isto, não sei. Parece que a nossa acuidade, os nossos sentidos, tanto o olfato, como o paladar, como a visão, podem de facto ser alterados, e eles são alterados muitas vezes durante as experiências psicadélicas, mas se calhar podem ser alterados também, há marcas que ficam cá e que podem ficar para além da experiência. Isto é quase ridículo, mas eu vou de carro ali na A5 e eu olho para as copas das árvores de Monsanto, que têm assim, e sinto que aquilo são umas nuvens verdes lindíssimas, só me apetece saltar lá para cima e nadar por cima daquelas copas. E pronto, e agora, obviamente que agora vou explorando isto, e portanto cada vez mais vou treinando o meu olho para o verde, e obviamente que há aqui também um reforço que eu vou fazendo. Mas pronto, é uma experiência, é algo que aquela experiência me deu, que eu não estava nada mas isso está muito em linha, lá está, essa é sensorial, não é? Mas é a mesma coisa no fundo, é o teu cérebro a ir por caminhos, não é? Ou a tua mente a ir por caminhos que no dia
dia-a-dia não vai, não é? E todos nós temos isso, não é? Há uma série de espaços da paisagem sensorial por onde nós não passamos no dia-a-dia, porque simplesmente o nosso cérebro não está calibrado para ir por aí. Esse é um aspecto interessante. Também um bocado nubloso, não é? Porque depois também é um bocado difícil perceber onde é que isso acaba, mas é um aspecto interessante disto. Olha, Pedro, eu gostei imenso desta conversa. Vamos passar para o livro, mas antes disso queria-te pedir para falar só um bocadinho de um subtema que não abordámos, que é a questão da microdosagem, não é? Que no fundo é utilizar também psicadélicos, mas em doses bastante mais baixas do que as normais, e quando eu digo das normais estamos mesmo a falar do protocolo clínico de investigação, ou seja, cerca de 1/10, salvo erro, do protocolo de investigação, e portanto cujos efeitos sobre a nossa consciência, sobre a nossa mente, estes que nós falávamos, não são praticamente perceptíveis, portanto são doses mesmo muito baixas, mas que, e eu acho que isto ainda há uma investigação nesta área, ainda é muito preliminar, mas que sendo tomado dessa forma, quase como se fosse um medicamento, pode ter efeitos pequenos, mas significativos sobre a nossa criatividade e sobre a nossa abertura e até eventualmente sobre a nossa estabilidade, que podem ser interessantes e que no fundo também é uma via mais genérica de utilização futura e que não passa por estas viagens, por estas experiências que falávamos até aqui, mas que pode ser também uma via de investigação e de utilização dos psicadélicos no futuro. E devo dizer que foi aliás assim a primeira vez que eu próprio tomei LSD. Foi com microdosagens, porque senti e acho que é uma das funções que pode ter, é a função de nos permitir molhar os pés, digamos assim, pôr os pés na água, neste espaço psicadélico, com muito controle, porque eu li sobre o assunto na altura e percebi que não iria afetar o meu funcionamento profissional, pessoal, etc. E, portanto, foi assim que eu comecei e teve esse propósito, teve essa função. O que é que nós sabemos? E sentiste efeito? E senti algum efeito, embora eu na altura estava numa fase muito particular da minha vida, tinha acabado uma relação amorosa e estava com as minhas emoções, digamos, alteradas e, portanto, até hoje não consigo perceber muito bem se foi uma coisa, se foi outra, se foi uma sinergia entre as duas. Uma coisa ou outra, claro. Mas houve ali, de facto, muita abertura na altura e que me ajudou a processar até essa separação e, nesse sentido, foi útil. O que é que nós sabemos? Sabemos que caiu muito na moda, nos Estados Unidos, sobretudo, na zona de Silicon Valley, precisamente como mais um alimento funcional ou como uma substância, um químico, um suplemento que se poderia tomar potencialmente para melhorar a concentração e a produtividade, etc. A evidência até hoje não mostra grande confirmação desses dados. Como tu dizes, há muito pouca investigação. É um modelo que se aproxima mais do modelo médico tradicional, não é? Da toma de uma substância regularmente como um medicamento para melhorar a nossa função. Vai ser explorado e, portanto, vamos saber mais nos próximos tempos. Eu, se tivesse que adivinharia que a sua função vai ser mais na onda do tratamento da depressão e da ansiedade e do apoio a pessoas que possam ter problemas dessa natureza, até de natureza biológica, portanto, que tenham os seus sistemas de regulação do humor um pouco afetados. E isto pode ajudar a normalizar esse sistema, porque não causa experiências psicológicas fortíssimas. Não tem o potencial transformador, com certeza, que a toma de grandes doses tem, mas pode vir a ajudar a regular o humor, eventualmente a ansiedade, eventualmente padrões de comportamento mais rígidos, mas que não sejam clínicos, e futuros estudos explorarão isso. Eu não apostava tanto na sua função funcional, naquela função de melhorar a capacidade produtiva ou de melhorar a concentração. Não há muita evidência, nem sequer biológica, que os efeitos fossem por aí, mas vamos ver. É uma forma realmente fácil de ingerir estas substâncias, que não afeta o dia-a-dia, as pessoas podem continuar com a sua vida normal. E também é uma área relativamente fácil de estudar, porque é muito fácil conceber um estudo em que se manipulam, porque como as pessoas não sentem grande coisa, o efeito placebo é mais fácil de gerir. Portanto, eu julgo que daqui a 2-3 anos nós saberemos muito mais sobre a microdosagem, que doses, que substâncias, que combinações até de substâncias. É um futuro para ver, mas neste momento é uma área que é difícil de ter ideias muito firmes. Boa. Está bem. Olha, então vou-te pedir que... Eu dizia livro, mas é um filme, não é? Que vais recomendar um vídeo. O livro... Não, tenho que recomendar o livro do Michael Pollan antes de mais. Vou fazer 2 recomendações, se tu me permitires. Boa, sim, à vontade. O livro do Michael Pollan vale a pena referi-lo por 2 razões. Primeiro, porque teve aqui um papel essencial na massificação e no tornar para o mainstream o tema dos psicadélicos, precisamente porque ele é um autor reconhecidíssimo, é um jornalista fabuloso, é um jornalista muito, muito bom, um escritor fantástico e, portanto, deu a esta área uma credibilidade e uma acessibilidade que
não existia até então. E, portanto, só por prenda, digamos assim, só por reconhecimento do papel que teve, e a mim também, foi um livro que mudou a minha vida, de facto, porque eu li o livro e a partir daí comecei esta aventura. Mas por outra razão também, é que o livro está prestes a ser publicado em português, em Portugal. Ele já foi publicado no Brasil, mas vai agora através da empresa Prime Books, que só para poder ajudar as pessoas a irem à procura do livro, vai ser publicado agora. Penso que em abril, maio, mais tardar, teremos o livro em português, e isso tornará também, digamos, esta informação mais acessível ao público em português. Portanto, era um livro que eu recomendava, é de fácil leitura, é muito interessante, e penso que cumpre o papel que eu acho que é o mais importante nesta altura, que é aumentar a literacia e o interesse nesta área. O filme é um filme que se chama, não sei se vão traduzir à letra em inglês, se fosse à letra seria Fungos Fantásticos. O filme em inglês é Fantastic Fungi, que na altura que este podcast foi para o ar já teve a sua estreia mundial. Ele, normalmente que estamos a falar, ainda não está disponível, mas está daqui a uma semana ou duas. É um livro que trata dos fungos, né? Dos fungos. E porquê é que tem interesse para este? Bom, obviamente que os cogumelos mágicos são um tipo de fungos, mas existem muitos outros fungos. Mas por duas razões. Primeiro porque nos ajuda a perceber os fungos em geral e o papel que têm na natureza, que é aparentemente fascinante, completamente desconhecido do público em geral. Sim, mais ou menos negligenciado, não é? Completamente negligenciado, e parece ser um papel, o próprio Michael Pollan, que é super cético destas coisas, ele próprio ficou espantadíssimo com o pouco que nós sabemos hoje em dia dos fungos e o potencial da informação que está lá, e que nós vamos com certeza conhecer melhor. Mas a razão pela qual eu vou recomendar este filme é porque, pelas pessoas que já viram, pelo aquilo que eu já li, ele tem um caráter, digamos, inspirador e de beleza e de quase de reverência, de respeito que nos impele a ter pelo mundo natural, não é? Nos fungos, mas não só os fungos e as plantas, talvez seja a melhor maneira de o dizer. O nosso planeta, o que é mais essencial no nosso planeta. Os fungos até parece que estavam fora da Terra antes das plantas, portanto são mesmo muito, muito antigos. Porquê é que eu digo isto? Porque eu vou terminar com uma coisa que li há pouco tempo, que eu achei muito bonita, que diz assim, que quando nós temos curiosidade por algo, é impossível sermos defensivos relativamente a esse fenómeno. Isto aplica-se nas relações humanas, não é? Quando nós temos interesse pela outra pessoa, não conseguimos estar à defesa relativamente a outra pessoa. Mas também tem uma função mais vasta, que é quando nós temos curiosidade e interesse natural, neste caso pelo mundo natural, nós provavelmente teremos mais respeito por isso e não estaremos à defesa, ou seja, não nos acharemos diferentes e separados do mundo natural. E eu acho que este filme vai nos colocar nesse lugar, num local de grande curiosidade por outras formas de vida, que não nos são tão próximas, mas que nos podem ajudar a vivermos de forma diferente face a elas. E por isso espero que tenha esse efeito. Eu não vi ainda, estou com grande curiosidade, mas pronto, faço aqui é também uma recomendação para mim próprio, porque vou vê-lo em breve e espero que outros o façam, porque acho que vale a pena. Boa. Está bem. Olha, alguma coisa que eu não tenha perguntado e quisesse dizer? Não, havia 500 mil coisas que nós podíamos ter falado, mas claro, sim. Para as pessoas explorarem, não, acho que tocámos nos pontos mais importantes. É evidente que há riscos destas coisas, nós não falámos muito, mas acho que neste momento acho que é mais interessante o interesse e a curiosidade do que reforçarmos os medos e os riscos, já temos que cheguem, e acho que o interesse é mesmo a tónica-chave que eu gostava daqui de deixar disseminada ou plantada. Não, eu acho que, por acaso, é importante, se calhar, terminarmos até com a questão dos riscos. O que me parece é que tem que ver com qualquer pessoa que passe por este tipo de experiência fazê-lo nas condições certas de que tu descreveste e com alguém que, quer dizer, idealmente que tenha, ou no caso de ter um psicoterapeuta, por exemplo, passar por aí para não o fazer com pré-condições que não sejam adequadas, como por exemplo aquilo que nós falamos há bocadinho, uma pessoa que tenha esquizofrenia, por exemplo, é altamente pouco recomendado. E quer dizer, o que nós estamos aqui a recomendar, nem eu nem tu, acho eu, é que as pessoas vão de repente agora tomar psicodélicos, é simplesmente falar de uma área que de facto é uma área emergente e com um potencial revolucionário para o qual é difícil encontrar um paralelo noutras substâncias ou noutros métodos que tenham passado ao mainstream recentemente, não é? Portanto, aí, desse ponto de vista é muito interessante explorar, agora como sempre, mesmo não tendo normalmente essa neurotoxicidade que nós falávamos há bocadinho, ao contrário de outras substâncias, não deixa de ser, na definição estrita, uma droga, não é? Não deixa de ser uma substância psicoativa e, portanto, que convém ser usada com cuidado. Sim, posso usar uma analogia que pode eventualmente ser útil. Quando nós vamos fazer, útil para quem queira explorar esta área, alguém que nunca fez mergulho no fundo do mar e que vai fazer mergulho pela primeira vez, não lhe passaria pela cabeça ir fazer sem fazer investigação, sem estudar, sem aprender, sem ter algum treino e provavelmente não o iria fazer sem uma pessoa por perto, não é? Ou sem alguém que estivesse a ajudar e que estivesse cá em cima. Aliás, quem faz mergulho eu não faço, mas é sempre bom fazer a dois. É exatamente a mesma coisa. Eu seria o último a dizer, enfim, eu próprio que explorei por minha conta, eu confio que as pessoas
farão também a sua investigação e serão sensatas na procura. Mas portanto, a recomendação é essa, que estudem, sim, que investiguem bastante, que falem com pessoas que já fizeram e depois que iniciem o seu processo se acharem que devem iniciar. Boa. Não, é isso mesmo. Terminamos assim. Olha, Pedro, gostei imenso. Muito obrigado por teres vindo ao podcast. Foi um enorme prazer e conhecer-te também. O 45 Graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio. Agradeço em particular a Carlos Martins, Gustavo Pimenta, Eduardo Correia de Matos, Duarte Dória, Joana Monteiro, Rui Oliveira Gomes, Corto Lemos, Joana Faria Alves, João Baltazar, Mafalda Lopes da Costa, Rogério Jorge, Salvador Cunha e Tiago Leite. Até ao próximo episódio.